Manda um abraço, com todo o respeito, para a senhora admiradora do Arvro. Desde já, obrigado. Conto com sua compreensão. Mãe, cu de pipoca mandou um abraço pra senhora. E eu não vou fechar a live, tá certo? A live é minha. Treta, novidade aí no mundo web comunista, tretas de novo. Pode criticar o PT, não pode criticar o PT. Quem é mais de esquerda? Haddad, Jones Manuel, Henri Bugalho, Laura Sabino, Luigi. O bagulho tá louco. O bagulho tá louco. E eu separei aqui hoje todos os materiais pra gente ver juntos, tá certo? Eu vou dar a minha opinião. Entreveiro, como diz o Luigi. A Croizinha, ela faz um conteúdo bem lo-fi, assim, sabe? Bem gostosinho. E pra você que gosta aí dos entreveros da comunada aí, é até divertido, assim, você ver ela ali tratando desse tema. Olha aí. Tá vendo? O Luigi me deu permissão pra reagir a ele mesmo. Eu acho que isso foi uma permissão. A gente vai começar aqui com o R. Bugalho. Desculpa, gente, mas eu vou ter que citar, porque foi ele que começou. Foi ele que começou a situação. Pô, eu recebi um print, peraí. Quero ver o print. Croizinha tá no cenário do Harry Potter? Pedro Ivo sempre teve razão? Bosta do caralho, web comunista de merda! Web comunista de merda! Tá, veja só. Bota na tela, mãe. Bota aí na tela, Maxwell, bem devagarzinho. Nem o Luigi está aguentando mais as bobagens ditas pelos web comunistas. Eu quero assistir com você aqui uma fala do Luigi. As bobagens. Né, ele indignadíssimo com o antipetismo que está sendo propagado por algumas figuras da extrema esquerda. Então eu quero assistir com vocês aqui e pensarmos algumas coisas sobre isso, né? Porque na verdade tem tudo a ver com o que a gente já falou inúmeras vezes aqui, recentemente inclusive, mas que vale retornar, porque isso aqui na verdade é aquilo que eu estudo, então não tenho nenhum problema de falar sobre isso várias vezes se for necessário. Então vamos ouvir. Eu acho engraçado que esse vídeo já começa assim. Nem o Luigi está aguentando mais. Eu acho que essa é a primeira vez que o Henri Bugalho cita o Luigi. E cita o Luigi como uma referência aí de política, né? Sei lá. Cheguei e já tem Henri Bugalho? Henri Bagulho? Peguei. Que isso, Miguel da Silva? Calma lá. Calma aí. Vamos deixar o homem falar? Vamos ver o que é. Vou ouvir primeiro aqui o Luigi falando sobre o antipetismo da esquerda radical no Brasil e depois pensarmos algumas coisas sobre isso. Então vamos ouvir aqui. Luigi, o Spectrum vai fazer Jones 20 petista. Eu vou dizer uma coisa. Eu acho que eu peguei o vídeo do Henri Bugalho porque eu não sei onde tá esse vídeo do Luigi que ele pegou. Então, pra gente ver o vídeo do Luigi, a gente precisa ver o vídeo do Henri Bugalho. Tem uma galera comum aí que tá num antipetismo que, olha, tá... Sinceramente, viu? Eu vou ter que concordar com a petistada aí, falando que vocês estão pior que bolsonarista. Cara, eu vi um post do Jones no Twitter. Eu abri pra ler os comentários. Mano, parecia que era um post do Eduardo Bolsonaro, cara. Assim, eu vou comentar sobre a isenção do imposto de renda. Vou comentar sobre a isenção do bandeira. Aí os comentários assim, mas e a taxação do super rico? Mas e a taxação dos dividendos? Mas e não sei o quê? Mas não sei o que lá? Mas não sei o que lá. Eu queria falar uma coisa aqui. Eu odeio academia. E aí, toda vez que eu boto na live do Luigi, tá rolando a música de academia, me vem um sentimento terrível, porque eu odeio academia. Então, é isso, eu tenho um ranço da música da live do Luigi. Assim, foda-se minha opinião, mas, porra, música de academia. Não faz esse governo neoliberal. Aí o outro cara falou assim, o Lula ficou 3 anos fudendo a vida do povo, e agora ele só fez isso como pra se reeleger, tipo assim, gente... Eu falei que eu ia dar minha opinião. Essa é a minha opinião. Pô, música de academia, Luigi. Meu Deus, cara, calma. Porra, cara, como é que eles imaginam? Sabe que eles acham que política lá em Brasília é só assim, pô... deve ser do jeito que eles estão falando aí no YouTube, né? É só ir lá e passar alguma coisa, né? Gente, pelo amor de Deus, os caras vê uma conquista histórica dessa, cara. E fica... Não tá bom. Isso é antipetismo, cara. O pessoal odeia o Lula, cara. O pessoal tá virando antipetista mesmo, voltando com todo. Não adianta, cara. Isso é perigoso. Eu falava isso em 2020. Eu falava assim, o antipetismo, ele é essencialmente anti-esquerda e anticomunismo. Não adianta negar a realidade, né? Não adianta. É só fazer, não tem oposição, não tem nenhum tom de cinza, é preto ou branco. É o Renato 38ismo. Lá em Brasília, pra quem não sabe, é o Renato 38ismo. Ou é ou não é, entendeu? O Lula, por que o Lula não acabou com tudo ainda, né? Ou é ou não é. Então é assim que funciona, né? É igual abrir live. Ou tá online ou tá offline. Deve ser igualzinho. Ou tá offline ou tá offline. Não tem meio termo.
Não sei se o Luigi sabe, mas ele não pode contestar, não. Ai, meu Deus, não pode contestar. Aquelas asas douradas no fundo brocha qualquer um. Miguel, opinião. Essa live tem opinião. Essa live não é uma live isenta. Henry, tá falando que as asas estão broxando as pessoas aí. Eu não vou dizer isso. Eu gostei desse quadro aqui, ó. Eu achei esse quadro aqui legal. Gostei desse quadro. Não pode falar contra, não, porque senão vira inimigo, né? Não pode. Luigi, o novo inimigo dos webcomunistas. Luigi, acabou pra você. Então, assim, porque é essa mentalidade binária, né? Você criticar, você questionar, você simplesmente se opor a alguma coisa que tá acontecendo ali, você já Luigi cancelado. Nunca mais assistam Luigi. vira inimigo. Já tem que ser extirpado da sociedade ideal que eles têm na cabeça deles. Mas o que o Luigi falou ali é verdade, né? Então, e aí entra o grande problema que eu falei, inclusive, recentemente, lá na questão. Você veja. Henry Bugalho aí, com todo respeito. O Luigi falou isso aí, ninguém tá bravo com ele. Deve ter outro motivo pelos quais as pessoas estão bravas com você. Pense a respeito. Do Haddad, né, que é o descolamento da realidade, é a ausência de prática, é a ausência de contato com Beto Martins, discordo, Croy, e digo mais. Então diga então. a política institucional real, porque isso de você vai lá e faz só funciona mesmo em regimes autoritários. O regime autoritário ele é muito eficaz para implementar as coisas, porque não há oposição, a oposição foi morta, a oposição foi extinta. Então um governo autoritário pode ir lá e fazer as coisas que quiser. Não tem controle. Só que não tem controle, né? Não tem controle, não tem fiscalização, não tem oposição, não tem denúncia. Vão lá e fazem. E quando erram muito feio. Então, assim, a gente tem muitos exemplos históricos disso, né? Quando um regime autoritário erra, é catastrófico o negócio e aí não tem como voltar atrás muitas vezes. Mas democracia é isso, democracia é bagunçada, né? Democracia é uma força vai lá, a outra força contrária vão para o embate, há poucos avanços às vezes o pouco avanço, inclusive, é um sinal da democracia funcionando, porque ela controla as forças. Né? Acabou pro Luigi, agora acabou. Controla as forças, inclusive as forças autoritárias, muitas vezes. É claro que você tem, às vezes, esses desvios malucos, né, como o bolsonarismo, como o trumpismo, quando a democracia não consegue conter essas forças corrosivas, mas ela é essa bagunça, e essa bagunça faz parte justamente do processo democrático, que tem a ver com essa colisão de forças, muitas forças em disputa e... O único erro do Pedro Ivo foi amar demais? É muito amor. É muito amor. Porque uma porra de um Emílio, uma porra de um João Carvalho, uma porra de uma Croezinha. Parece que o jogo é travado, mas às vezes é travado por definição. Assim, para evitar que haja excesso, é para evitar que haja abusos. Basta pensar o caso da PEC da blindagem. Havia um intuito de abuso ali, deputados querendo passar um projeto para se blindarem de processos judiciais, e aí a oposição, né, a população foi lá e se manifestou, e aí controla o abuso. Nem sempre isso funciona, mas isso geralmente funciona. Então, assim, é através dessas disputas, dessa correlação de forças que... Caio, foi pro caralho. Por favor, eu preciso de internet. Eu preciso de uma internet que funcione. Foi atrás... Ó, o que o Miguel falou agora? H. Bagulho chegou tarde na festa. Luigi já falou que não estava atacando o Jones. O Bagulho deve estar mesmo precisando de grana. Ele ama muito a... Que isso, Miguel, calma aí. Havia É a Lady Gaga ali atrás? Não sei, pode ser. um intuito de abuso ali, deputados querendo passar um projeto para se blindarem de processos judiciais, e aí a oposição, né, a população foi lá e se manifestou, e aí controla o abuso. Nem sempre isso funciona, mas isso geralmente funciona. Então, assim, é através dessas disputas. O pessoal tá criando um ranço do Luigi, kkk, é só discordar. Não, Joyce, acabou pro Luigi. Dessas disputas, dessa correlação de forças que muitas vezes se anulam, que a democracia vai capengando adiante. E aí só no regime autoritário. É um ataque a todos os webcomunistas. Luigi ofendeu todos os webcomunistas com apenas 2 minutos de vídeo. Você tem, esse tipo de eficácia sem contestação, porque, como eu falei, a oposição foi morta. Inclusive, só abrindo um parênteses aqui, eu tô de volta em casa, né? E nesse fim de semana, no sábado, eu e Carolina Arcari estávamos em... Que isso, Caio? Não, peraí, que porra de mensagem é essa? Que mensagem é... Não, ô Doug, por favor, retira a mensagem de Caio. Eu não entendi isso. Se isso foi uma piada, eu não entendi. Niche, em Portugal. Inclusive, pude dar um abraço no Joaquim, que o Joaquim já esteve em vários encontros em Portugal, esteve em Beja, depois...
Quem é Joaquim, pelo amor de Deus? O que eu quero saber que ele estava na Bélgica? Esteve em Lisboa e agora esteve lá em Peniche. Parabéns, muito bom. Então, um abração pro Joaquim e pra família dele. Um abraço, Joaquim. E foi muito legal Joaquim que estava na Europa. esse encontro lá em Peniche, porque nós fizemos isso no Museu Nacional Resistência e Liberdade, que eu não conhecia, e é um baita... Assim, não que esteja horrível as pessoas, sabe, irem pra Europa, mas assim, toda vez que alguém tá falando que tá na Europa, me dá uma coisa. De um museu, um tremendo de um museu, que era um forte, e foi a prisão para opositores políticos do regime do Salazar, da ditadura portuguesa, né? Então, assim, é uma tremenda, de uma fortaleza, e ali, conta a história da repressão em Portugal. E aí nós conversamos com crianças lá. A gente vai falar sobre o livro nosso, Olga Descobre Democracia. Cruzinha, você não botou meu Live Pix? Primeira e última vez essa live? Como assim eu não botei seu Live Pix? E aí eram crianças portuguesas, então assim, nem tinha criança brasileira lá. Então vamos falar com crianças portuguesas. E assim como no Brasil, as novas gerações, elas... de maneira muito abstrata compreendem o que foi a ditadura, né? Então o Brasil a gente tem o histórico até 84 e no Portugal até 74. E para essas gerações recentes isso é tudo muito abstrato, é muito distante, né? E eu acho que só entende, sabe, de maneira muito vívida. Eu preciso desse áudio. Aí uma criança abraçou ele e falou: Tia Xanda, eu quero me desconstruir. O que é ditadura, quem tem algum tipo de experiência mais recente, né? Por exemplo, eu era criança, não vivia a ditadura, mas a gente conhece pessoas que foram torturadas, pessoas que foram presas, pessoas que foram perseguidas, então é algo muito concreto, é algo muito ainda presente na história do Brasil recente. E aí, falar com isso com essas crianças, né, falar sobre esse processo com as crianças foi muito interessante, justamente por isso, né, porque elas não têm essa experiência do que é repressão e vai se perdendo o senso do valor da democracia. Por mais bagunçada que seja, por mais confusa que seja, por mais que seja frustrante, e é frustrante, ainda é muito melhor do que você ter um regime autoritário com o qual você não pode discordar, com o qual você não pode... Pode avisar. Podem avisar que o cu foi arrombado e a hemorroida vai pipocar. Podem avisar que isso é de chorar. Cu cabeludo com resquício de bosta não dá pra tolerar. Você não usa chuveirinho no seu dia a dia. Com esse brejo aí, quem é que te lamberia? Mano, pelo amor de Deus! O cara ainda bota o nome, não me interrompa, PF. Depois de um yakisoba e de um açaí. Quem é te Escuta, curte? gente, isso aqui é live família. Live família. Com essas pregas sujas, cabeluda que tu tenha. Não dá, como é que eu não corto isso, pô? Que eu tô com caganeira. Seu nome é Lucas, eu tenho certeza que o seu nome é Lucas. Eu tenho certeza que o seu nome é Lucas. Porra, não dá. Oi, Sam mandou R$5. Oi, Sam. Oi, Crui. Primeira vez aqui na live. Não posso mandar áudio pois você fez live no meio da minha aula. Você me odeia. Enfim, passei aqui para falar duas coisas. Uma é saber se você e o Local ainda estão brigados porque na noite do encontro de vocês ele tava com uma calcinha do Relâmpago uma Kika em Cachau. Não teve. A outra é que eu parei de fumar, e mesmo assim você me deu câncer ao me fazer ver o Henry caralho. Caralho, peraí, ó, não teve encontro nenhum com o Loção. Não teve encontro nenhum com o Loção. Gente... Ô, Loção, queria te dizer uma coisa. Você tá me fazendo sentir falta do Loconte. É isso que você tá fazendo. Olha aí o que você... Sabe... Volta, Maxio. Ter divergências. Senão você vai ser preso, ou torturado, ou morto, ou tem que se exilar. Então, defender a democracia é muito importante. E aí... defender. Olha o que acontece na democracia. A gente dá voz pras pessoas e é isso que a gente recebe. Sabe? Tipo assim, a democracia é tão boa assim mesmo? Olha o que acontece. Deixa as pessoas mandar live pix. Pensando, né, nessa dinâmica agora das redes sociais, da esquerda radical, que resolveu adotar uma agenda antipetista, sim, não dá pra negar isso aqui, é uma agenda antipetista. Eles adotaram isso porque é muito cômoda. É uma agenda antipetista, é um absurdo. Absurdo. Parem de criticar o PT. Olha aqui, ó. Rafael Varenga. Boa tarde, Crui. Gostaria de saber qual a sua opinião sobre pessoas chamadas Diógenes. Diógenes é uma pessoa respeitável. Respeitável Diógenes. Nessa live a gente respeita os Diógenes. A posição de oposição. Não é fácil defender um governo. Não é fácil defender quem está no poder. Não é fácil mesmo. Olha aqui, ó, professor. Por isso eu sou contra a democracia, que é a cracia do demônio. Exatamente. Exatamente porque cometerão erros. Sabe? Governantes cometem erros e você nem sempre vai ter justificativos para isso. Às vezes tem que criticar os erros, inclusive, do governo que você ajudou a eleger. Então é muito cômoda a posição
oposição de jogar pedra. E foi o que aconteceu com muita gente progressista ao longo do governo Bolsonaro. Era uma posição muito cômoda, jogar pedra no Bolsonaro, você joga pedra no Bolsonaro, e ele falava merda o dia inteiro, né? Todos os dias tinha alguma merda do Bolsonaro. Não, realmente é mais fácil ser oposição do que não ser, né? Bagulho é fã da teoria da ferradura, é mais tóxico que Chernobyl, o Olavo bateu as botas e o bagulho ficou... Que isso, Miguel? Miguel, pelo amor de Deus, gente! Ó, deixa eu falar uma coisa com vocês. Eu quero terminar esse ano sem ser processada. Vocês poderiam me ajudar? É pedir muito? É pedir muito? É complicado. É complicado demais. É complicado, porra. Então é muito fácil você ser oposição. Mas uma vez que aquilo que você se opõe deixa o poder e entra algum governo com o qual você tem um mínimo de concordância, ou que você compreenda que é muito melhor do que estava antes, aí você perde esse local privilegiado de jogar pedra nos outros. E aí, inclusive eu anunciei isso na época, né? Quando o Lula... Local privilegiado de jogar pedra nos outros? Pô, aí se pegou o conceito de privilégio e deu um duplo flip. Deu esqueci todos os nomes de manobra de skate que eu sabia. Não sou mais radical. Ganhou, eu falei, olha, Não sou mais radical. surgir uma ala aqui no YouTube que ou vai ter que se desdobrar para defender o governo Lula e vai fazer um papel de ridículo, porque defender Olha só pular. Tem que fazer o flip. governo não é fácil, ou vai adotar a posição de oposição ao governo, que foi o que aconteceu. Então você tem lá a ala radical, que agora adotou essa agenda antipetista e tá ficando patético, né? Porque Por isso que o pessoal do corte fica puto. Croy, você está linda, parece uma moça que me agrediu com um bambu quando eu era pequeno. Obrigada, Kevão. Fico feliz de saber. como disse ali o Luigi, às vezes acaba se equiparando bastante com o discurso da extrema-direita. O Luigi nem falou isso pro Jones, sabe? A internet é desse jeito, as pessoas elas falam na internet coisas que elas não falariam ao vivo. Não falariam ao vivo. E mais, na internet tem gente burra, sabe? Tem gente boa, gente. Fazer o quê? E aí entra na tal teoria da ferradura, né? E outra coisa, fã maluco, todo mundo tem. Já falei, olha o loucão aqui no meu chat. Olha o tanto de Lucas que tem aqui. Você não pode tirar o conteúdo da pessoa pelos fãs doidos. Isso que eu acho. Eu falei sobre isso recentemente, né? Como saiu um estudo agora neurológico falando. Entretanto, a crítica é a crítica. Eu acho que você pode criticar o PT, você pode criticar quem tá criticando o PT, e faz parte aí da democracia, a cracia do demônio. Qual a sua opinião sobre Sam Ellis? Vejo poucos aqui. Eu respeito. Eu acho que é ok. Né, que o cérebro dos extremistas, tanto extrema esquerda quanto extrema direita, se parecem muito no modo como operam diante da crítica, né? Não ataque pessoal. Realidade. Então, assim, a teoria da ferradura não é apenas uma teoria sociológica ou da ciência política, mas acabou agora se tornando verificável aí através de análises do cérebro das pessoas. Então, Olha aqui, a gente pode fazer um elogio. Ao Bugalho. Ele sabe cuidar de plantas. Olha como a planta tá bem cuidada. Parabéns. Você consegue cuidar de plantas. O cérebro de um extremista, que é uma habilidade que eu mesma não tenho, funciona de maneira muito parecida. E aí você tem ali o modo como eles operam contra o PT, que é muito parecido também. Então você tem discursos muito parecidos, claro, partindo de posições totalmente distintas e exigindo coisas distintas do PT, mas no fim das contas o modo como se comporta, né, o modo intransigente, o modo intolerante, o modo binário como opera acaba sendo muito parecido. Na cabeça desses extremistas, o Lula é muito pior agora do que o Bolsonaro, porque o Lula seria... Gente, mas quem que tá dizendo isso? O pessoal no Twitter? Caralho, quantas vezes eu tenho que falar isso, repetir. Saiam do Twitter. O Twitter não é referência pra nada, sabe? É uma falsa esquerda, uma esquerda travestida de progressista, quando no fim das contas é neoliberal. E aí eu quero aproveitar aqui, inclusive, para falar um pouquinho sobre isso, né? Porque vi alguns comentários nos vídeos recentes que acho que vale abordar aqui, e um deles tem a ver com o uso do termo neoliberal, né? E para mim, como eu entendo aqui, né, conhecendo um pouco a história recente do Brasil também, da política recente, o termo neoliberal é uma ofensa. Então ninguém vai usar o termo neoliberal
para designar políticas públicas, quaisquer que sejam, se não for para ofender alguém no Brasil. Não vai usar. Você pode usar para Margaret Thatcher, que de fato era neoliberal, pode usar lá para o Pinochet, que teve um governo neoliberal, você pode usar em algumas circunstâncias. Mas quando você joga esse rótulo contra, sei lá, FHC, Fernando Henrique Cardoso, ou joga contra o Lula ou contra o Haddad, isso é uma ofensa. E aí, se você conhece a história recente do Brasil também, você sabe que o próprio PT usou esse termo neoliberal como se fosse uma ofensa, inclusive relacionando, né, neoliberalismo com fascismo. Boa noite, Chloezinha. Bom dia. Boa noite, Chá. É dia. Cara, Você está eu equivocado. tenho uma crítica construtiva ao Henri Bugalho. Eu tenho. Constrói. Que tal, quando você for fazer sua crítica à esquerda radical, você evitar, por favor, se puder, evitar chamar a gente de nazista por tabela? Que tal? Se você puder fazer isso também. Não é pedir muito, né? 333... 333? Matuê? Volta. Fascismo. Ele chamou a gente de nazista? Busca no Google, busque lá, neoliberalismo, fascismo, você vai encontrar inúmeros artigos de petistas que faziam a relação entre Pergunta, estou perguntando, não estou afirmando nada. neoliberalismo e fascismo como ou sinônimos ou como muito próximos, né? Como o neoliberalismo. Entendi. Bugalho não é aquele jogo de jogar a bolinha pro alto e pegar a pedrinha enquanto a bola tá no ar? Esse aí não é vôlei? Neoliberalismo puxando o fascismo, ou o neoliberalismo levando ao fascismo. Então, quando uma figura pública chama alguém de neoliberal, ele está dizendo o seguinte, olha, essa pessoa aqui... Porra, mas eu posso estar errada. Mas, assim, quem foi que disse que a social-democracia é antessala do fascismo? Não é tipo assim, alguém falando, é tipo... Essa aí é a teoria, não é não? Não é a teoria, não? Está a um passo do fascismo, é isso. Pode tentar, sabe, dourar a pílula, revestir isso com sei lá... Que não quer dizer que o Lula é fascista, porra. Ninguém disse que o Lula é fascista. Com teorias ou com explanações muito longas e vídeos de 1 hora, mas no fim das contas o que ele quer dizer é o seguinte, olha, esse cara aqui, o Haddad, ele está a um passo de ser fascista. Lenin? Foi Lenin? Ele está a um passo de destruir os direitos dos pobres. Stalin? Ele é contra o trabalhador. Marx? É isso que ele está dizendo. É um discurso difamatório, no fim das contas. É um discurso difamatório porque é muito cômodo você jogar pedra nas pessoas. É a posição mais agradável que existe. Jogar pedra nos outros. Porque construir alguma coisa exige trabalho. E como eu falei, tem pessoas aí que estão no discurso público que nunca fizeram nada de concreto na realidade. Nunca fizeram nada Darth Vader? de concreto no mundo. Então, assim, é fácil você apontar o dedo, mas não tem nenhum tipo de experiência real para fazer alguma coisa de valor que vá ajudar de fato a vida das pessoas. Porque trabalhar no mundo da hipótese, no mundo do delírio, né, no mundo da utopia, é muito fácil. Qualquer um pode criar um mundo fictício aí perfeito, no qual as coisas serão melhores. Ai, pô, botar a utopia de novo. Ai. Sabe? De novo esse papo de utopia. Muito melhores do que são hoje, mas realizar isso ninguém conseguiu. Então, assim, a gente tem, sei lá, 300 mil anos de história da humanidade e ninguém conseguiu fazer um mundo perfeito ou, sei lá, nem sequer muito desejável. O que a gente tem é isso, né? Esse mundo bagunçado, caótico e fudido. Aí a gente continua assim? Então, a gente aceita. Vendo aqui o Luigi falar, né, você percebe como algumas pessoas que até simpatizam com essas ideias estão começando a ficar emputecidas, estão começando a ficar encaralhadas, porque é revoltante. É revoltante você pensar que pessoas descoladas do mundo real, que não têm nenhuma experiência prática com política institucional, estão usando um discurso difamatório para tentar prejudicar um governo que foi o que tinha. É o que tinha, oposição ao Bolsonaro, né? Era via Bolsonaro e Lula. Então, assim, é claro que você vai votar no Lula. A não ser que você seja, sabe, doentio e descolado do mundo real também. Então, assim, é claro que você vai apoiar o Lula. E aí, depois disso, você espera que haja uma normalização do cenário político brasileiro, porque a gente viu ali, foi o fundo do poço, né? Assim, o bolsonarismo foi o fundo do poço. Henry, assim, eu acho que eu vou calar a boca. Então, é isso. O primeiro comentário tem a ver com o termo neoliberal. O segundo comentário foi um que alguém perguntou pra mim, assim, eu acho complicado meter uma generalização, assim. Você tem que falar o nome, tem que citar um exemplo. Tipo, o que é difamação? Qual é a crítica? Qual é não sei o quê? E outra coisa, você pegou e usou o Luigi pra provar seu ponto, sabe? Um pouco feio. É sobre... Alguém que criticou as minhas abordagens aqui, dizendo que eu sou muito formalista, que eu trabalho sobre a parte formal das coisas. Gente, dá pra parar de xingar no chat? Dá uma segurada? Dá uma segurada também? Peraí, já falei, vocês vão me dar problema. Eu nem sequer compreendo o que ele quer dizer com isso, na verdade, porque você não tem muitas vezes nem como descolar a forma do conteúdo, né? E aí quando você trabalha com comunicação, trabalha com análise do discurso, por exemplo, trabalha com, sei lá, análise lógica ou análise retórica,
você pode trabalhar de maneira formal, mas o conteúdo também faz parte da forma, né? Você tem uma frase, né, que inclusive é o título de uns livros do Marshall McLuhan, que é "O meio é a mensagem". E aí ele está querendo dizer o seguinte, né, que cada mídia de comunicação, ela mesma já é o conteúdo da comunicação. Então, assim, o modo como você se comunica na televisão é distinto Sim, gente, ó, já falei. Eu elogio a capacidade dele de deixar uma planta viva. do modo como você se comunica no rádio, que é distinto do modo como você se comunica pessoalmente com alguém, que é distinto do modo como você se comunica nas redes sociais. Cada mídia, ela traz a própria forma e o próprio conteúdo daquilo que vai ser. Mas ele viu 10 doidinhos do Twitter pra poder falar água sobre os comunistas de novo, Croy. Não tem nome pra citar, porque foi João Zinica 10 e companhia que ele viu falando. Pois é, Shelby, pois é complicado. Veiculado. Então você não tem como descolar a forma da mensagem, você não tem como descolar a mídia da mensagem, porque isso aqui determina o modo como a gente vai se comunicar com as pessoas. E aí eu também percebo como, muitas vezes, algumas pessoas não compreendem o que é o YouTube, o que são as redes sociais, o que é o X, o que é o Facebook, e que criam um conteúdo que não se encaixa nesse formato, né? Então, assim, a pessoa às vezes faz uma aula aqui no YouTube. Tem espaço para isso? Tem espaço para isso, mas não sei se é o local mais apropriado para isso. Pra dar uma aula? Ei, Bugalho, você quer xingar quem? Agora tá xingando o professor também. Ah, porque não pode dar aula no YouTube. Porra, sabe? Escolhe o alvo. Escolhe o alvo. Ó aqui, Rodrigo Pereira. O microfone tá muito bem posicionado. Um parabéns pra ele. Tá vendo? Muitas qualidades. A aula é um espaço que você vai ter lá interação com os alunos, sei lá, vai estar numa sala de aula, é uma outra dinâmica. Aqui é um outro formato de comunicação. Então, assim, o formato do React, o formato de, sei lá, do vlog, o formato, sei lá, tem vários formatos aqui que você pode fazer no YouTube, né? Eu queria dizer que se não fosse Débora... Aqui, esse ataque gratuito de Henry Bugalho, eu não vou aceitar, não. Vou fazer a defesa aqui de Débora. Débora Aladim, tá? Se não fosse Débora Aladim, eu não tinha passado no Enem. Tá certo, Henry Bugalho? Escolha as pessoas com quem você tá criticando. Porra, Débora Aladim, aqui. Sabe? Que saco. Deixa a Débora dando aula aqui de redação, dando aula de história. Se não fosse Débora, eu não tinha passado no Enem. Então, assim, porque não sei o quê. Cala a boca. Mas o meio aqui é a mensagem também. E aí, falar que eu trabalho com a forma... Ele não fala alhos com bugalhos? Por favor, retire esse trocadilho terrível. E não trabalho com conteúdo, chega a ser, como eu falei, bizarro. Inclusive porque também faz parte do meu estudo, né? Tô acabando agora o mestrado esse mês e o meu trabalho de análise é justamente sobre como a forma determina o conteúdo e determina a recepção das pessoas do conteúdo. Então eu estou trabalhando aqui, né, sobre 2 filmes nazistas, sobre a propaganda nazista, que é o meu trabalho, né, sobre a radicalização, sobre o processo de radicalização nazista através do cinema. E aí são 2 filmes distintos. Um filme é um filme de ficção, que é o Yudzus, e o outro filme é o filme... Yudzus. Um pseudodocumentário, que é o Judeu Eterno. São 2 filmes... Yudzus. Gostei do nome desse filme. Nazistas e... Ai, credo, era um filme nazista. Gente, desculpa. Eu só gostei de pronunciar isso. O modo como o conteúdo é passado nesses filmes é muito diferente. O filme de ficção ele é mais emocional, ele trabalha com outros aspectos mais emotivos, né, mais do afeto das pessoas, e é muito eficaz. Foi muito eficaz o filme na época, ele foi um sucesso de bilheteria na Alemanha nazista, e ele trabalha com a questão do predador sexual, trabalha com algumas questões do judeu como essa figura manipuladora, né, alguém que chega nos postos de poder na Alemanha e começa a prejudicar a vida dos alemães. Então trabalha com o aspecto emocional, e o Judeu Eterno trabalha com o aspecto racional. Então é um documentário, então ele tem uma linguagem diferente, o modo como ele mostra as cenas, os gráficos, os mapas, e a tentativa de, converter as pessoas através do argumento lógico, né, através da racionalidade. São 2 propostas distintas, são 2 modos distintos de apresentar o conteúdo e de demonizar os judeus. E aí a forma importa. Claro que a forma importa. A forma documental tem certas convenções, tem certos critérios, e a forma ficcional tem outros critérios. Essas 2 formas aqui, elas têm 2... Maluco, tipo assim, eu me perdi aqui no raciocínio, mas me parece muito absurdo o que ele está dizendo. Propostas distintas e chega a audiência de 2 modos distintos. Então falar sobre a forma também é falar sobre o conteúdo e, como eu falei, sobre a recepção das pessoas. Como cada uma dessas produções culturais moldou ou ajudou a moldar a percepção dos alemães naquela época.
Então, assim, falar que eu abordo a partir de um ponto de vista formal chega a ser ridículo, porque não tem como descolar uma coisa da outra. Você não tem como falar sobre linguagem, sobre comunicação, A forma é qual? sobre discurso, sobre saber argumentação racional, sem falar da forma, sem falar do modo como eu Mas aí faz como, então, sabe? Então fala assim, como é que faz? Você pode me dizer como que faz? articulado. Que fazer? E para mim a forma é muito importante, porque a forma ela também já estabelece quais são os parâmetros éticos que você está adotando para poder se comunicar com as pessoas. Porque eu, por exemplo, discordo, né? Eu não acho que a gente deve agir como aqueles grupos que a gente discorda agem. Se a gente acha que o outro grupo é antiético, não é por isso que eu vou agir de maneira antiética contra aquele grupo. Eu acho que a gente tem que resguardar os princípios morais para poder, inclusive, melhorar o mundo, né? Se nossa proposta é melhorar o mundo, melhorar a comunicação, melhorar as interações, melhorar a qualidade da democracia na qual a gente vive, a gente tem que agir de acordo com isso, né? A gente Tá bom, né? Tá bom, né? Tá bom? tem que praticar aquilo que a gente prega. Senão é hipocrisia, senão você é um hipócrita. Se você quer melhorar o mundo e você prega violência, se você quer melhorar o mundo e você prega intransigência, se você quer melhorar o mundo e você prega perseguição de inimigos políticos... Ô, parceiro, você faz maior espantalho dos comunistas, sabe? Tipo assim, várias vezes. Aí você é um baita de um hipócrita. Então, assim, aí realmente... Você é um baita de um hipócrita, doido. Você não vai melhorar nada, só vai piorar o mundo, né? Então é isso. Aí, acho que até haveria outros pontos para abordar. Falando de crítica desonesta, não tô nem falando desse vídeo aqui, tô falando de outros. Mas aqui são os mais importantes. E, só falando sobre aspectos formais, também vale conferir na Amazon, que está disponível lá meu livro, lançamento, 20... Assim, eu não queria insinuar nada. Longe de mim insinuar qualquer coisa. Peraí, eu preciso tirar... não, vou botar aqui pro ladinho. Longe de mim insinuar qualquer coisa, mas o ChatGPT, ele usa uma fonte bem parecida com isso aqui pra fazer as imagens deles, né? Assim, pode ser só coincidência? Óbvio que pode, né? Longe de mim insinuar nada, mas explicado. Parece um pouquinho. 20 táticas pra você arrasar nos debates? Sei lá, se fosse o Jones escrevendo esse livro... Eu posso dar minha opinião? Se a sua opinião não for fazer com que eu leve um processo, nem você, né? Gente, vocês podem... Tem umas coisas que o Luigi fala que são importantes. Várias coisas que o Luigi fala são importantes. Uma delas ele fez aí num vídeo pra membros recente, que é, cuidado com o que vocês falam na internet. Cuidado com o que vocês falam na internet. Se alguém for rico, com tempo livre e disposição, pode processar vocês com muita facilidade. Tá certo? Cuidado com o que vocês falam. Dito isso, qual é a sua opinião, querido? Chega de bugalho. Aí eu vou meter aqui o vídeo do Fred Crepe respondendo o Henri Bugalho. Só que ele tá respondendo o vídeo do Henri Bugalho, o outro que o Henri Bugalho tava respondendo ao debate. Mas eu acho que ainda tem a ver sobre o assunto. Vamos ver o que o Fred Crepe tem a dizer sobre antipetismo e Henri Bugalho? Salve pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim. Nessa última semana o Henri Bugalho fez um vídeo comentando sobre a pergunta do Jones Manuel pro Haddad no Três Irmãos, e como era de se esperar, ele acabou focando mais na questão do Jones, até porque o Jones é muito maior do que eu, ele tem um peso bem maior nesse debate, mas ainda assim, ele mencionou algumas coisas sobre a minha perspectiva, especialmente na discussão que veio depois do comentário dele sobre o que seria supostamente a minha estratégia de construção política. Gente, chega qualquer pessoa que assiste o Henri Bugalho e vê esse chat. Acabou qualquer chance que a gente tem de ser ouvidos. Eu achei isso bem interessante, bem curioso, e eu resolvi comentar um pouco com vocês sobre isso. Eu acho que vale aproveitar esse gancho para falar de algo que, de certa forma, sempre esteve presente aqui no canal, é que a questão da construção política, da hegemonia do PT na esquerda brasileira, e novamente uma discussão batida sobre essa questão de linha auxiliar. Uma discussão... Crepe, com todo respeito aí, a gente vai ter que botar no 1.25, porque a gente tem uns 5 vídeos de opinião para ver. Discussão até incoerente, como vocês vão notar. Não pode música. Gostaria de agradecer quem tem acompanhado o canal até aqui. Gostaria de pedir já o joinha no vídeo para ajudar a alcançar mais pessoas. Também queria pedir para quem tem acompanhado o canal e ainda não se inscreveu, para dar essa força. Você pode se tornar membro do canal. Temos vídeos exclusivos, lives exclusivas e as assinaturas começam com o valor de um cafezinho. Eu vou deixar o QR Code na tela também, caso queiram ajudar a partir do Pix. E para quem tá chegando agora... Inclusive, curta a live aí. Quantas pessoas na live? 267 pessoas na live. Por favor, curtam a live. E outra coisa, você quer compartilhar a sua opinião? Estamos na democracia? Manda um live Pix. Mande seu live Pix. Meu abraço de boas-vindas. Bom, gente, vamos lá. O que o Henri Bugalho falou, o que ele comentou? Pode xingar sem imputar crimes. 5 vídeos que dão a opinião vai ser dada. Rodrigo Pereira, vão dar opinião aqui. Vão dar opinião, sim.
A Croy não era de direita? Beto Martins! Doug, por favor, retire Beto. E aí, Croyzinho, uma ótima tarde pra você. Bruno Ramos, eu adoro a sua fotinho. Toda vez que eu vejo sua fotinho, eu fico feliz. Ele comentou sobre aquela pergunta que o Jones fez ao Haddad no Três Irmãos. Aquele corte acabou tendo uma repercussão bem grande, muito por conta da visibilidade do Jones, da força que ele tem nas redes, da forma também como desenharam ali, no sentido de dar a entender um embate entre o Jones e o Haddad. Desculpa, Croy sempre foi de extremo centro radical. Entretanto, hoje eu esqueci o nome de todas as manobras de skate que eu sabia. Então agora é só extremo centro. E aí no vídeo o Henry diz basicamente que o Jones não conseguiu encurralar o Haddad, que ele não conseguiu questionar de fato, e que o ministro teria saído muito bem. Ele atribuiu isso à experiência política, à competência técnica do Haddad, reforçando uma leitura de que ele seria quase inalcançável dentro desse tipo de debate, e depois disso ele faz um segundo vídeo respondendo a um comentário que acusou ele ali de usar uma falácia de autoridade, o que na minha opinião ele realmente fez, e tenta justificar o seu pensamento, seu posicionamento, sua argumentação ali. E aí, é nesse ponto que as coisas começam a ficar interessantes, porque ele entra numa discussão sobre crítica ao PT, sobre crítica ao governo, e ele tenta fazer uma leitura política, e nesse ponto ele repete um padrão de discurso que já é conhecido, né, que ele diz que não é contra a crítica, mas vem com aquela conversa que a gente já conhece, aí, de que a crítica, ou a forma como ela é feita, abre brechas para a extrema-direita, que são ataques que contaminam o debate, e claro, volta aquele argumento de que as críticas fora desse padrão, que na prática é isso, né, que o governismo acha aceitável, alimentariam a extrema-direita. E aí, é sempre a mesma estrutura. Até o Arvro tu manda tomar no cu, não pode mandar o bagulho? Mas é porque justamente o Arvro está próximo, né? E o Arvro, eu confio no discernimento de entender que é tudo na boa vontade. O Bugalho, não sei se ele vai entender. Entende? Ah, eu não sou contra a crítica, mas esse tipo de crítica ajuda os inimigos. Ou seja, na prática, a crítica ela só é tolerada apenas se for feita dentro dos limites da forma que eles consideram aceitável. E aí, tudo o que escapa disso vira colaboração com o bolsonarismo, né? E a partir daí o Henry Bugalho ele tenta fazer uma análise de estratégia política, de campo político, e é justamente esse campo que eu queria focar um pouco mais aqui com vocês, porque, consciente ou não disso, o que ele faz ali é defender a hegemonia do PT, é fazer uma defesa da hegemonia do PT. No fundo, o que ele está fazendo é reforçar o domínio do PT sobre a esquerda brasileira, legitimando a ideia de que toda a esquerda precisa girar em torno dele. E para mim é curioso, justamente porque vai contra a própria história do PT, que só chegou onde chegou porque ele desafiou as hegemonias e as esquerdas que existiam antes dele. O partido cresceu ali, disputando espaço, enfrentando o PCB, enfrentando o brizolismo, que se apresentava ali como uma alternativa depois da redemocratização. E agora, ironicamente, os seus defensores, essas figuras ali que orbitam o petismo, né, reproduzem um comportamento que antes o próprio o PT criticava, que o PT ele não chegou onde ele chegou sem criticar os outros. Então, assim, a questão muito curiosa, porque o PT ele assume a hegemonia da esquerda, batendo de frente com essas outras figuras da esquerda, e batendo de frente de forma muito dura. E agora, completamente diferente. Agora, assim, não pode criticar, a crítica prejudica, a crítica alimenta a direita. Quando eles estavam estabelecendo essa hegemonia, a questão não era essa. Então, é uma situação muito parecida, inclusive, né, com aquela metáfora de chutar a escada, uma metáfora que é muito usada no debate público quando a gente pensa em economia, né? Tem aquele livro famoso do Ha-Joon Chang, né, que é ele falando como que os países desenvolvidos eles se utilizaram do Estado, se utilizaram de uma série de políticas de apoio estatal para se desenvolver, mas na hora que eles se desenvolveram, eles vão lá e vão pregar livre mercado, vão pregar desregulamentação, vão pregar um não protecionismo dos países pobres, né? E aí eles pregam uma agenda completamente oposta à que eles usaram quando eles se desenvolveram, e aqui é uma situação muito parecida, né? O petismo, ele chega à hegemonia da esquerda de uma forma, mas na hora que ele está lá como força hegemônica, ele prega para as outras forças uma atitude, uma postura política. Franceline, a gente já saiu do Henry Bugalho. A gente já saiu do Henry Bugalho. Preste atenção na live. Loção, tchau, Loção. Vai ler, faz bem. Que eles próprios não adotaram quando eles estavam caminhando para essa hegemonia. E aí, entra também um segundo ponto que o Henry Bugalho fala, né, que eu queria tratar também, que é em relação a essa questão de estratégia, de projeto, de pensar estratégias, especialmente... Ricardo, Croy prestando altas atenções. Eu estou. Você vai ver que eu vou fazer um resumo no final desse vídeo. Tá certo? Doug, por favor, retire Ricardo. É uma coisa que eu tenho minha atenção. Em relação a mim... Você tá me difamando. Especialmente em relação ao meu campo, e aí ele vai comentar um pouquinho sobre mim e tal, e aí ele parte do pressuposto de que há uma movimentação coordenada, uma construção política estruturada em torno de um plano alternativo ao PT, e no meu caso isso não é verdade. O que existe aqui é uma tentativa de promover reflexão, debate, até uma formação política de certa forma, né, de abrir espaço para crítica, e não um projeto calculado. Informação. O Crepe não é do PDT e está solteiro. De disputa direta com o PT. Nesse sentido de ajudar a gestar a alternativa, até tem, sim, eu quero que essas alternativas elas surjam, né? Mas muito longe dessa análise. E aí tem uma questão curiosa que eu queria começar a esmiuçar com vocês, que é o seguinte.
O Henri Bugalho, ele trata essa discussão sobre disputa de espaço político de uma forma que, na minha opinião, é bem simplória. E além de simplória, ela é errada. Ele parte da ideia de que as críticas ao PT são limitadas, que elas não têm capilaridade suficiente para alcançar outros setores e que, portanto, não conseguiriam mobilizar nada além de um público muito restrito. E para justificar isso, ele usa até um termo bem forte que ele fala em parasitar. Segundo ele, essa crítica política ao PT funcionaria como um tipo de parasitismo, uma tentativa de sugar eleitores, seguidores e audiência da esquerda moderada que teria algum referencial no PT para empurrar essas pessoas para outros campos políticos, e aí no caso do Jones, para a esquerda radical, para a esquerda comunista, e no meu caso para o trabalhismo, para uma outra vertente de uma esquerda mais moderada. Eu acho isso curioso, porque parte de uma leitura equivocada sobre o que eu estou fazendo aqui. Eu sou militante, sim, eu sou filiado ao PDT, sou trabalhista, nunca escondi isso, embora recentemente eu tenha ficado bastante decepcionado com o PDT, eu nem participo mais de construção dentro do PDT, tenho até participação na executiva municipal aqui, mas simplesmente a executiva não se reúne, né? Então não existe vida orgânica no partido, então eu tô aí. Mas a questão é a seguinte, eu nunca escondi isso. Segundo, o meu canal não está a serviço do PDT, não está a serviço do Ciro Gomes, nem de qualquer organização militante, gente. Eu não sou porta-voz de uma linha partidária, que inclusive isso é até um pouco diferente do próprio Jones. O Jones é porta-voz do PCBR e ele está falando ali como representante de um partido político, como a voz ali de um partido político, de uma linha política. A Cro tá meio dissociada hoje? Quando eu presto atenção, quando eu não tô prestando atenção, porque a Cro tem muita atenção, aí eu presto atenção, tá dissociada. Caralho, o que que eu faço? O que que eu faço? Desinformação ao vivaço? O que que eu falei? O que que eu falei de desinformação? Eu falei, Fred, eu ia falar Frep, o Frep não tá no PDT e está solteiro. Por que que essa informação é relevante? Não sei, ele comentou com a gente no chat um dia, eu tô só passando a informação. A gente pode fazer o tier list de quem tá solteiro aí no YouTube, ó. A gente tem a gente tem o Crepe, quem mais tá solteiro? A gente pode pensar quem é casado. O Jones é casado. Quem mais é casado, gente? O Henri Bugalho deve ser casado. Não, realmente essa informação não interessa, né? O Jones é casado. O Gael Fato, acho que o Gael Fato é solteiro. Caroline Sardá, casada. Laura Sabino, não tenho informação. Agora, sobre Luigi casado, casou recentemente. Que Arvro solteiro. O Arvro, até onde sabemos, está solteiro. Tá na pista. Croy tem crush no Henri Bugalho? Então, que, por favor, retire Rafael. Porra, que isso? Vocês cruzam a linha. Vocês cruzam a linha. João Carvalho casado. Caio Fato não é homossexual. Ô, Pedro, isso faz ele não ser solteiro? Que porra é essa? Eu não sou, não. Eu tento construir um espaço de reflexão, de debate público que vai contribuir para a formação política, para a criação de alternativas. Ian Neves, solteiro. Isso sim, inclui construir alternativas ao PT, mas não significa estar operando numa estrutura organizada de disputa. Eu quero ajudar Sassá, solteiro. A ampliar o debate, fortalecer um Humberto, casado. campo político, discutir ideias e políticas públicas ali a partir de uma perspectiva trabalhista renovada. E aí, Samanta do Transmissão, até onde sabemos, solteiro. quem concorda com essa visão, quer somar nesse projeto? Beleza, bem-vindo. Quem não quer, não concorda, ok. Esse canal não é um espaço exclusivo, fechado. Eu não tô aqui para fechar cercadinho. Agora, Fecha o cercadinho. Fecha o cercadinho, Crepe. para além disso, Todo mundo gostava do cercadinho. o que o Henri faz ao falar em parasitismo, eu acho que acaba distorcendo um pouco essa discussão, Menos a Globo. porque ele ignora uma questão básica aqui, que é o seguinte, que é a questão psicológica do debate político. O petista mais convicto, Alice, solteira. o petista histórico, esse petista aí que acompanha o PT há muito tempo, que tem até uma espécie de idolatria em relação ao Lula, ele não vai ouvir uma crítica ao Lula, ao PT, e vai concordar comigo. Ele vai ouvir e vai me chamar de antipetista. Ele vai reagir com raiva porque há um vínculo emocional forte Chavoso, solteiro, até onde sabemos. ali. Inclusive, ele vai pegar o próprio argumento do Henri Bugalho para me bater. E aí o Henri Bugalho, nesse sentido, ele está dando ferramenta para reforçar a crença e o fanatismo desse cara. Camarada Luna, casada. Eribaldo, solteiro. Então, assim, não existe essa história de roubar o apoiador, roubar o eleitor do PT. O único grupo que eventualmente pode se deslocar é aquele pedaço da esquerda que apoia o PT por falta de alternativa, não por identificação plena, mas por desespero ali diante do outro polo, né? O medo do bolsonarismo, como a gente vê recentemente. E isso é um grupo pequeno, restrito, sem grande peso Mamãe, falei. político hoje. O erro do Henri está em tratar a política como se fosse um tabuleiro fixo ali com blocos ideológicos definidos, né? Ele chega até a dar a questão dos percentuais, aí você pensa ali 25 a 30% de esquerda, 25 a 30% de direita, hoje hegemonizado pelo bolsonarismo, e o resto ali de centro, né? Só que a política não funciona assim. Quando você olha para o conjunto da população, a esmagadora maioria não se encaixa em nenhuma dessas categorias. A maior parte das pessoas não tem noção do que é esquerda ou direita, não se interessa por política, não se informa sobre o assunto. E entre aqueles que se interessam mais,
aí sim você encontra uns 20% mais à esquerda, alguns levantamentos ele chegando a 25 a 30, e algo ali entre 30 e 40 à direita puxado pelo bolsonarismo. Tará de Kiev, caçado. Mas isso dentro de um universo muito menor, que é o das pessoas que participam, que se interessam pelo debate político. Suede solteira. E é aí que o Henry, na minha opinião, ele erra feio. Ele pega meio que um mapa eleitoral de votação presidencial, tenta transformar isso em análise de campo político como se tudo fosse a mesma coisa, e não é. E ainda tem uma questão, até nessa análise de mapa eleitoral ele erra, porque, por exemplo, ele ignora que o Ciro teve 12% dos votos em 2018, ele ignora que Oi, hoje o vó, Ciro oscila eu ali estou entre na 10 a live. 15% da, Estou fazendo live agora, nesse exato momento. Não atendeu. Quer dizer, não funcionou. da votação de intenção de voto a depender do cenário, e isso não é irrelevante. Caçado de Kiev. Então, assim, ainda tem essa questão. Quando eu falo em construção política, quando eu estou falando de construir alguma coisa, eu estou falando o Desculpa, Creve, não desculpa. Só vale comunistas, né? Tabata Amaral, casada. seguinte, eu estou falando de como criar ponte com essa maioria que está à margem da disputa, e não em sentido de roubar petistas ou bolsonaristas. O que Youtuber comunista solta planilha do Cheats com estado civil de colegas de plataforma. Tem pessoas que é difícil perdoar, né? Às vezes é bem difícil perdoar algumas pessoas. Posso dizer uma coisa sobre isso? O perdão, trabalhe o perdão. Vamos trabalhar o perdão juntos. Trabalhe esse perdão. Vamos juntos trabalhar. Não é sobre a atitude do outro. Não é sobre a atitude que você cometeu também. É sobre o perdão, que vai liberando tudo isso, para que só a luz permaneça e a paz em nossos corações. Amém, irmãos? Amém, irmãos? Ah, muitas pessoas ficam falando que eu sou fofoqueira, então eu vou fazer jus à minha reputação. que o Henry faz é reproduzir o discurso que interessa à hegemonia do PT. E aqui eu digo de forma honesta que eu acho que ele até faz isso de forma involuntária, não por um alinhamento orgânico. Felipe Durante? Assim, pelo que parece, solteiro. O que parece, pelo que a gente viu nos vídeos, solteiro. Mas o resultado é o mesmo. Ao tratar o cenário como se fossem esses blocos fixos ali incontornáveis, ele acaba reforçando a ideia de que fora do Quem pegar o lacronte é traidor de classe? Noemi, quero ver você dizer isso pra Alice. Você vai dizer isso pra Alice? Você tem coragem de dizer isso pra Alice? É complicado. petismo e do bolsonarismo não tem nada. E não pode existir nada. E isso é exatamente o tipo de raciocínio que bloqueia a possibilidade de construir novas alternativas políticas no Brasil, novas formas de pensar o país para além da polarização que está dada hoje, e isso ignora a nossa própria história recente também, né, gente? Porque se você observa ali, na época que você tinha a polarização PT e PSDB, você tinha algo muito cristalizado ali, só que o que o Bolsonaro percebeu? Ele viu ali que tinha um bloco da direita, que era um bloco antipetista, especialmente, que ele votava no PSDB com o dedo no nariz, ele votava no PSDB com certo nojo, com certa rejeição, não gostava do PSDB, e aí o que ele fez? Ele pegou, organizou esse campo, fez uma base política em cima desse campo, e falou, não, eu sou uma alternativa melhor ao PT do que o PSDB. E aí ele se construiu em cima disso e derrubou a hegemonia do PSDB, e boa parte dos votos que o PSDB tinha como alternativa ao PT foram tudo pro bolsonarismo. Então, ele quebrou essa hegemonia. E aí, a meu ver, há uma tentativa hoje, cada vez mais desesperada, eu diria, inclusive, de segurar essa perda também do lado da esquerda. A questão é que hoje, dentro do campo da esquerda, não há força política organizada o suficiente e com capilaridade o suficiente para poder fazer essa disputa. Mas na hora que tiver, isso vai ser muito mais difícil, isso vai ser muito mais intenso, isso vai ser muito mais duro e vai acontecer essa disputa. Podem ter certeza. E aí entra um último ponto, né? A gente passa essa questão do campo político, entra um último ponto que é um ponto até mais rápido, mas que revela o que eu comentei lá no início, que é essa questão da contradição no discurso do Henry Bugalho e de muitos outros que repetem a mesma linha de raciocínio. Existe quase um consenso dessa turma mais alinhada ao PT, diretamente ou indiretamente, que toda crítica ao partido ou ao governo acaba fortalecendo o bolsonarismo. E aí você ouve isso da boca do Henry Bugalho, você ouve isso da boca de Humberto Matos, o próprio Humberto, que estaria mais distante ideologicamente ali, supostamente, né? Por exemplo, já reconhece que o Haddad tem uma visão de mundo liberal, que é uma constatação correta, mas mesmo assim volta sempre para esse argumento de que criticar o PT seria fazer o jogo da direita e tudo mais. E aí uma observação até engraçada, né? O Tamir Felipe, ele tem um comentário que é fantástico, ele fala que o Lula é o Chapolin Colorado da esquerda, né? Porque é sempre assim, critica, vamos criticar, pode criticar, papapá, e aí, até quando você está criticando, aí chega no final e fala, mas quem poderá nos defender, né? É o Lula. E aí ele entra nessa vibe aí do Chapolin Colorado. Só que a questão importante aqui é que é o seguinte, se você pensa essa questão de fazer o jogo da direita, de alimentar o bolsonarismo e tudo mais, esse raciocínio, ele não fecha. Por quê? Vamos pegar o caso do Henry Bugalho aqui, que é o que eu estou discutindo. Primeiro, ele diz que essa suposta estratégia de parasitar o petismo, né, para usar o termo dele, não dá certo, porque o campo político do PT seria tão consolidado, tão fechado em si, que não haveria espaço ali para um crescimento de uma esquerda não petista, isso seria uma estratégia errada. E aí, Tamir, casado. em seguida, ele afirma que esse mesmo Humberto, casado.
Um campo que seria pequeno, teria dificuldade de crescer, teria dificuldade de ser relevante, ele é capaz de alimentar o bolsonarismo? E aí que está a contradição. Se o discurso do Jones, ou o próprio discurso que eu coloco aqui, não tem espaço para crescer, mesmo considerando uma estratégia bem deliberada aqui, se ele acha que ele é limitado, se ele não alcança ninguém depois ali de uma bolha de esquerda moderada a uma esquerda mais radical. Ricardo PLC tá comentando aqui, ó. Minha esposa também é casada. Ricardo, a gente vai dar um jeito nisso, pode deixar. A gente vai corrigir esse erro. Então, por qual razão ele alimentaria a extrema-direita? Se a crítica não tem alcance, se ela não tem capilaridade. Peraí, me perdi, volta. Se ele não alcança ninguém depois ali de uma bolha de esquerda moderada a uma esquerda mais radical, então por qual razão ele alimentaria a extrema-direita? Se a crítica não tem alcance, se ela não tem capilaridade, como que ela pode, ao mesmo tempo, ser uma ameaça à estabilidade do campo progressista? Uma questão, uma ameaça até da própria estabilidade democrática, entendeu? Por exemplo, o meu canal, ele não é voltado para o público bolsonarista, da mesma forma como ele também não é voltado para o público petista. É óbvio que um bolsonarista pode assistir, pode até concordar com uma crítica minha ou outra, com uma fala minha ou outra, e ele está convidado para ficar. Assim como o petista também, que chegar aqui, que gostar do que eu estou falando, mesmo quando eu estou criticando, e achar interessante, ele também é bem-vindo aqui, ele pode acompanhar de boa. Mas eu não estou falando com a base dessas pessoas, eu não estou falando com cálculo político para atingir a base ali do petismo ou do bolsonarismo. O que eu estou fazendo aqui é um esforço de análise política, de crítica, que tenta escapar justamente dessa lógica de bolhas de trincheira ideológica. Então, quando eles dizem que esse tipo de crítica não tem espaço e, ao mesmo tempo, fortalece a extrema-direita, eles estão se contradizendo de forma evidente. Por quê? Se não tem espaço, não tem força para fortalecer nada, não tem força para fortalecer o bolsonarismo. E essa contradição mostra como esse tipo de discurso acaba sendo usado como um mecanismo de blindagem, mesmo que de forma inconsciente. E aí, é uma forma de impedir o debate, de deslegitimar a crítica autônoma, a crítica independente, e de proteger a hegemonia petista sobre o pretexto ali de combate ao bolsonarismo. Enfim, gente, é isso. Espero que vocês tenham gostado dessa reflexão. Eu não gostei. Não gostei. Muito longa. Mas assim, a gente vai ter que resumir aqui pro pessoal. E outra coisa aqui, ó. Link casado. Não sabemos como. Ah, casado. Volta, Maxwell. Volta. Não, então, gente. Então tem essa coisa aí. Tem o pessoal que fala assim, vocês estão criticando o PT, e aí vocês são linha auxiliar da extrema-direita, e por causa de vocês o negócio vai voltar. Aí vem os defensores da outra linha que falam assim, pô, mas tem que decidir se a gente é relevante ou se a gente é irrelevante, porque quando é pra falar não sei o que, vocês falam que a gente é irrelevante. Aí quando a gente tá criticando, daí, porra, vocês vão reeleger a extrema-direita, então você tem que dizer se é relevante, se não é. E aí vem isso. Aí a outra coisa que vem, que o Krepp falou, vocês estão putos que tem uma esquerda batendo no PT, quando o PT, quando começou, batia em todo mundo. No Brizola, batia no... Oh, meu Deus. Não deixou Darcy Ribeiro se eleger, tá entendendo? Várias coisas. Então, o PT ganhou as eleições batendo em todo mundo, inclusive na esquerda, para construir essa hegemonia da esquerda brasileira. O outro ponto, qual que foi mesmo? Então, assim, a crítica ao PT não pode existir, sendo que o PT poderia ter feito a crítica em todo mundo antes, prestes. Aí, a outra parte, que é uma coisa assim, que Krepp comentou. Por enquanto, a gente não tem um outro quadro forte, construído para uma alternativa da esquerda. E aí, é nessa parte que eu queria trazer a opinião de quem? Laura Sabino, a respeito. Eu fiz um bom resumo? Faltou umas partes, né? Aí, assim, tem uma questão que também trazem sobre a frente ampla e a necessidade de se construir uma frente ampla numa época de guerra ali, no contexto de Guerra Fria e tal. E que agora a gente está, em teoria... estaria, em teoria, numa normalidade, então tá tudo bem criticar o PT. Entretanto, a gente sabe que a gente não tá numa normalidade, né? Tipo, todo o mundo tá indo pra uma onda de fascismo, né? De extrema-direita e tal. Então, a gente não tá exatamente numa onda de normalidade democrática e a própria democracia burguesa está ameaçada por essa onda de extrema-direita. Então, tem todas essas questões aí sendo colocadas, e aí Laura Sabino vai trazer a opinião dela para nós também, tá? Gostei aqui do papo da Laura. Olha, o voto que teve agora do ministro dele falando, não, eu sou contra e tudo mais, ele sendo que ele votou a favor de 27 anos de cadeia para um cara que não tinha ligação com quem dava o dinheiro. Porque qual que é a questão? É chegar até militares, a políticos e quem realmente tem dinheiro. A vida dessas outras pessoas, tudo bem ser excluída. Tudo bem ser descartável. Eu acho que quando a gente fala de extrema-direita, a gente tá falando disso.
E qualquer movimento ou grupo político ou figura pública que critique, e tem que criticar mesmo, eu sou uma pessoa extremamente crítica ao Lula, a gente tem que apontar uma via. Aqui, pera, desculpa, que eu vou ter que ler agora. Finalmente, um elogio aqui, ó. Ricardo Perissé. Excelente resumo pra quem tava matando mosquito, falando com a avó e montando a lista de pegação dos inscritos. Parabéns. Tá vendo? Vocês duvidam de mim? O TDAH, às vezes, funciona. Volta, Laura. E tem que criticar mesmo, eu disso. E qualquer movimento ou grupo político ou figura pública que critique, e tem que criticar mesmo, eu sou uma pessoa extremamente crítica ao Lula, a gente tem que apontar uma via alternativa a ele. Porque senão o que a gente tá fazendo é desmobilização, Magal. Se a gente não aponta uma outra via para os problemas que a gente tem, o que a gente tá fazendo é desmobilização. Porque a gente tem uma questão prática, que é, ano que vem tem eleição. E não é que eleição muda as coisas, mas que é um grande expoente em relação à mobilização social, de luta e tudo mais. Você precisa de apresentar uma alternativa a isso. Qual que é a alternativa? Quando a gente olha o MST tem 500 mil famílias assentadas, as pessoas não têm ideia do que é o MST. O que é 500 mil pessoas assentadas? 500 mil famílias organizadas dentro de um movimento social. Famílias, não é pessoas. E aí, eu acho que o meu avô é o maior exemplo. O meu avô é uma pessoa que não teve acesso à saúde, à educação, à terra. Quando ele entra para o MST, ele começa a entender o papel dele, ele entra na educação de jovens e adultos e fala, eu consigo aprender a estudar. Meu avô, que era uma pessoa turrona e brava com a vida, começa a se tornar poeta. Meu avô terminou a vida dele fazendo poesia. E lutar por ter direito à escola, sabe? Porque é uma formação de pessoas, de indivíduos. E isso não é fácil. Não é fácil você conseguir organizar esse número de pessoas. Você precisa de ter uma mobilização. E aí, tipo, só para encerrar essa fala, que eu fui e voltei, tem uma história que eu sempre gosto de contar, que é do assentamento Marielle Vive, que é um assentamento aqui de São Paulo, que para mim foi o assentamento mais difícil que eu estive dentro. Mais difícil. Gente, não tem água. Tinha rato, assim, em cima da cama. Não tinha água encanada porque a prefeitura cortou a água do lugar porque queria que as pessoas fossem embora. Isso era em São Paulo, tipo, capital ou não? Era onde? Não, é na região de Valinhos. Ah, tá, entendi. Gente, nenhuma dessas passeatas que as pessoas saíram para fazer mobilização em torno de pedir água, pedir luz, o que eles falaram? Pensaram, vamos fazer com que as pessoas entendam que a gente está aqui para plantar, para colher, porque a gente nunca teve acesso a educação, muita gente parou de estudar na 4ª série, e a gente quer mostrar o que a gente está fazendo, que é a nossa plantação, que é o mais bonito que a gente faz, que a gente vai vender na feira. Cada um pegou uma mudinha que produzia no seu quintal, levou até a porta da prefeitura para pedir para que eles ligassem a água. E quando eles chegaram lá, e aí tem o seu Luiz, que é um senhor que estava sendo alfabetizado, ele estava aprendendo a escrever, e nesse dia ele escreveu a primeira frase dele. Ele já tinha aprendido a escrever o nome dele. E ele escreveu, eu sou Luiz, sou sem terra, vou à luta. Ele pegou a mudinha dele e foi junto dos outros na porta da prefeitura. Ele estava caminhando, passando para frente com a mudinha de planta dele, e passou um cara com um carro, ficou com raiva de ter gente ali na porta da prefeitura e atropelou seu Luiz. Seu Luiz morreu na mesma hora. Caralho. Ele morreu. Ciro Jones mandou R$5. Darcy Ribeiro falava, os comunistas se dão muito bem com a direita. Eles não se dão bem com o PT, com o PDT. Vídeo maravilhoso. Quem falava isso? Darcy Ribeiro? E, assim, a questão que eu acho que é importante a gente entender é que quando a gente tá falando, quando tem uma figura como Bolsonaro falando que sem terra precisa ser exterminado e faz arminha com a mão, ou chama, a gente tá falando de pessoas que perdem a vida dentro desse processo. O seu Luiz não vai voltar. O seu Luiz, do ponto de vista de lucro, do ponto de vista de que seria uma pessoa que trazia retorno para o governo, porque as pessoas também veem a educação como investimento, que é uma forma de ver. Tava perdido, não teria para que ele educar uma pessoa de 60, 70 anos. Para que ela vai querer aprender a estudar, aprender a ler? É dinheiro perdido. Só que educação é um direito humano. Educação não tem que te trazer lucro. Ela tem que... É um direito humano. O seu Luiz merecia ter água para poder estudar. E ele merecia poder, pela primeira vez na vida dele, aos 70 anos,
ter acesso à saúde, que era no território que ele estava, e poder plantar as plantas dele e as ervas dele e as verduras dele. Você tem que pegar parte do que ele plantava, que é o que meu avô fazia, e entregar para dono de uma terra. Era direito do seu Luiz ter isso. Só que ele foi morto por tentar fazer isso. Essa que é a questão. Quando a gente está falando de luta urbana, o que é ser de esquerda, o que defende a extrema-direita. Esse cara que matou o seu Luiz, ele não ficou um dia preso, nenhum dia preso. Cara, eu ia até falar uma última coisa pra encerrar essa luta de... Aí, eu queria dizer assim, tem como ter essa discussão sem ser um babaca que nem o Henri Bugalho. Tem como ter, sabe? Tem como ter. Eu queria botar aqui. Então, a gente já teve até agora a opinião de Luigi, tivemos a opinião de Henri Bugalho, de Fred Krepp, de Laura Sabino. Quem que tá faltando mesmo? Tem a opinião de Humberto sobre o Haddad. Ixi, tem 32 minutos o vídeo. Como é que eu vou escolher? Eu vou saindo. Até mais, Croichat. Tchau, Gustavo. Você ficou bravo com alguma coisa? O que tá acontecendo no chat? Tava prestando atenção? Vocês estão discutindo? Olha aí, e a terapia, hein? Salve, Croy, 6 meses já. 6 meses de membro. Você é um querido. E aí, e a terapia, hein? Pedro não opinou? Pss, eu tenho certeza que o Pedro está opinando todos os dias. Se tem uma coisa que o Pedro faz é opinar. Mas ele resolve fazer live de 5 horas e outra coisa, ele falou pra ninguém mais responder ele. Então a gente não vai mais botar. Não vamos mais botar o Pedro. Porque uma porra de um Emílio, uma porra de um João Carvalho, uma porra de uma Croezinha. Uma porra de um Humberto Matos. Positivo. Então eu quero falar, a partir da entrevista, várias questões que para mim são muito caras, muito importantes, que diz respeito a onde estamos, como o mundo está e para onde queremos ir, tá bom? Então senta o dedo no like, porque o papo vai ser muito bacana. Primeiramente, eu quero abrir aqui, limpando... Todo respeito aí, 1.25, porque nós já temos 1 hora de gravação. ...do terreno e colocando algumas questões. O ministro Fernando Haddad é uma pessoa honrada, é uma pessoa que parece um cara legal, é uma pessoa que certamente tem empatia. Então, se você quiser chamar ele de humanista, eu acho que você pode. Acho que é uma pessoa que tem uma genuína preocupação com o outro. É uma pessoa muito educada, é uma pessoa estudada, é uma pessoa inteligente. E digo mais, o ministro Fernando Haddad é inclusive competente. Em que sentido eu estou falando que o ministro Fernando Haddad ele é competente? Ele executa muito bem aquilo que ele se propõe a executar. Eu queria só falar uma coisa aqui. Porque assim, ó, o nosso querido também, olha, professor, tá reclamando aqui do Alckmin vice. Gente, todo mundo sabe o que Alckmin fez em São Paulo. Eu imagino que vocês devam saber. Se vocês não sabem, por favor, vamos pesquisar. Dito isso, eu acho que o que a Laura Sabino estava dizendo é que não é que o governo Lula é bom, só que eu acho que o ponto dela eu acho que antes de criticar, a gente tinha que oferecer alguma coisa. E um outro ponto de uma discussão anterior, que era sobre não colocar o partido como o governo. Porque é isso, o partido tem várias pessoas, tem várias frentes, tem os movimentos sociais que a Laura estava comentando. Então, você demonizar o PT, né? Sei lá, eu acho que o ponto é separar o que é o governo Lula do que é o partido, porque o partido, né, tem várias pessoas. Vamos sentando o dedo no like, galerinha. Sentem o dedo no like, por favor, sentem. Volta, Matheus. Então, a partir que ele tem um entendimento da realidade, a partir da sua inclinação ideológica, ele executa bem aquilo que ele se propõe a executar. Então, é importante que se diga isso. Antes da gente falar tudo que a gente precisa falar nesse vídeo de hoje. O ministro Fernando Haddad é uma pessoa que a gente conseguiria fazer qualquer tipo de bom debate. Seria uma pessoa que certamente é uma pessoa que lê sobre as coisas que fala, que entende das coisas que busca resolver. É uma figura, enquanto ministro de Estado, que honra a sua posição, que tem noção da responsabilidade que é ser ministro da Economia. Ele sabe do peso. Ô Luiz, eu não entendi. Nessa de concessões, se esquece do que tem partido propriamente por iniciativa do governo? Eu não entendi o que você quis dizer. Você poderia explicar? Ele fala do impacto que isso pode ter na nossa economia. É importante que, antes da gente continuar com o nosso papo, eu limpe o terreno dizendo essas coisas. De modo, então, que eu não tenho nenhum problema com a figura pessoal do Fernando Haddad. Ao contrário, diante de tudo que eu falei agora, a gente pode, inclusive, concluir que é uma pessoa, sob muitos aspectos, admirável. Perfeito? Também é importante, antes da gente entrar propriamente nas coisas que eu quero discutir a respeito da entrevista, eu quero aqui discutir
o papel do governo Lula, o papel do lulismo na história do Brasil. Eu não me coloco como oposição ao governo Lula, embora eu tenha o entendimento da necessidade histórica de uma superação deste modelo político. Nesse sentido, eu e Jones, que nós vamos comentar aqui, eu estou falando de Jones Manuel, que fez uma pergunta e foi objeto de parte da entrevista do ministro Fernando Haddad. Desculpa aqui, Humberto, rapidinho, porque o Luiz respondeu. Nem todas as políticas merdas do governo Lula são resultados de negociações políticas. Muitas dessas merdas partem como propostas do próprio governo. Não, beleza, mas você estava me respondendo? Porque eu acho que eu não tava nem falando disso. Você tava me respondendo ou você tava conversando com outra pessoa? Eu e Jones temos, na realidade, muito mais coisas em comum do que desavenças, no sentido de entendimento das nossas necessidades. O que nós discordamos, e isso também fica claro na intervenção de Jones no papo, é naquilo que diz respeito à tática. A tática. Eu e ele entendemos da necessidade de superação deste modelo político, de superação do capitalismo, mas divergimos em termos táticos. Em termos táticos, Jones se coloca como oposição ao Lula. Uma oposição aberta, tem como tática política a oposição ao governo, o que não pode ser confundido com o antipetismo. E digo isso já me defendendo de críticas maldosas que partem de pessoas que não colaboram a respeito de um vídeo que eu fiz há algum tempo atrás e que rola um corte aí de algo que depois eu reformulei de maneira melhor. Por quê? Por quê? Tem pessoas que é difícil perdoar, né? Às vezes é bem difícil perdoar algumas pessoas. Posso dizer uma coisa sobre isso? O perdão, trabalhe o perdão. Vamos trabalhar o perdão juntos. Trabalhe, vamos juntos trabalhar. Não é sobre a atitude do outro. Não é sobre a atitude que você cometeu também. É sobre o perdão, que vai liberando tudo isso, para que só a luz permaneça e a paz em nossos corações. Gustavo Flori, o partido falando através do Humberto. Triste. Ô, Gustavo, pratique o perdão. Porque eu não vejo a postura de Jones como uma postura antipetista. Embora, no meu entendimento, seja uma postura de oposição ao governo Lula. Por quê? Porque a postura antipetista seria, na minha interpretação, a postura típica do bolsonarismo, que se apega a moralismos, que se apega à mentira, que se apega à antipolítica, que procura utilizar um discurso mentiroso para minar as bases da democracia burguesa, a fim de impor o silenciamento da oposição. Cara, tanto que o Humberto consegue falar muito e não falar nada nesse vídeo é incrível. Não, aqui ele falou. Ele tá falando o seguinte, existe antipetismo e existe oposição ao governo. E ele tá falando assim, ó, o antipetismo é quando você se usa de mentira, de pânico moral, de não sei o quê, que é diferente do Jones que faz a crítica econômica, não sei o quê. Eu acho que foi isso que ele falou. Ele tá falando alguma coisa, não tá? Pra mim ele tá falando alguma coisa. Por enquanto, até aqui. Política a este projeto. Enfim, acho que nós não podemos comparar o que Jones faz com o que a antipolítica, antipetista, bolsonarista faz. Jones ele faz uma série de críticas e como uma pessoa que tem uma linha política de oposição ao governo, ele vai sempre fazer a avaliação daquilo que ele está utilizando para fazer o debate político a partir de um olhar crítico, a partir de um olhar opositivo. Jones, quando vai avaliar as ações do governo Lula, ele vai sempre buscar encontrar aquilo que pode ser exemplificado como uma contradição. E isso faz parte de uma linha política de oposição. Eu discordo desta linha política enquanto tática, embora eu compreenda e compartilhe, inclusive, de quase todas as mesmas críticas que Jones faz. Eu discordo da forma como ele as faz e discordo desta tática de ser, neste momento, oposição ao governo Lula. Antes disso, por causa desta interpretação diferente de Jones, eu entendo que Lula cumpriu e cumpre ainda um papel importante na história do Brasil. Fato que faz eu ter um entendimento de que daqui a alguns anos nós vamos estudar nas páginas da história do Brasil uma era Lula. Da mesma forma que a gente estuda uma era Vargas, nós também, com certeza, estudaremos uma era Lula e neste estudo perceberemos que sim, nós tivemos avanços, nós colocamos o Brasil numa outra posição no debate político, que mudou, em alguma medida, a correlação de forças do Brasil enquanto área de influência do imperialismo dos Estados Unidos. Ainda que, sem nenhuma mudança estrutural, o próprio debate daquilo que foi feito e das alianças, sobretudo no plano internacional, colocando o Brasil num novo patamar de consumo, num novo patamar de altivez e soberania. Então eu vejo que essa diferença de entendimento faz com que a gente tenha as opções táticas diferentes neste momento. Pode, tá podendo? Tá podendo? Tá podendo discordar? Tá podendo discordar, galera? Tá podendo, assim, discordar cordialmente? É possível? É possível. Humberto, Laura Sabino,
Luíde, tudo cancelado. Acabou pra vocês. Acabou pra vocês. Vocês discordam? Discordâncias? Tudo isso também, e eu fiz questão de abrir o vídeo, né, mostrando o respeito da crítica que eu quero fazer de agora em diante, com aqueles que eu quero criticar, a fim de colocar as coisas em perspectiva. A entrevista do Fernando Haddad, ela foi profundamente reveladora. Ciro Jones sobretudo mandou na parte... R$5. O governo é de centro-direita. Frente ampla. O PT é um partido de centro-esquerda que compõe o governo. O PT é gigante nas lutas, no MST, nos movimentos sociais. Brasil não é eixo RJSP, PT é gigante. Obrigado pela contribuição aí, Ciro Jones. Final, onde ficou bastante claro a ideologia do ministro. O urubu de Uruguaiana discordou e foi desaparecido? E ao revelar de maneira bastante clara a ideologia do ministro, também fica claro porque tanta aderência do discurso de oposição ao governo do PT e à prática política de Lula. Em resumo, o que eu estou querendo dizer é que aquilo que a gente pôde perceber ao entender claramente a ideologia do Fernando Haddad é por que o discurso de Jones Manoel é tão forte e por que ele encontra tanto eco na sociedade e na classe trabalhadora e por que ele incomoda tanto o PT. O que eu estou aqui dizendo para vocês é que, justamente, o fato do Haddad ser o que é, faz Jones ser o que é e ter a opinião que tem. Jones é produto das limitações que... Gente, vídeo de 30 minutos não é longo. O TikTok fritou o cérebro de vocês. É opinião. É sempre assim, vinda de um Lucas, né? Ô, Lucas, deixa eu te contar, tem 1h15 que eu tô fazendo uma gravação. Não é só o vídeo do Humberto. Não é só o vídeo do Humberto, é o vídeo de várias pessoas. E aí aqui eu tenho um comentário que eu queria trazer. Ô, Guilherme, acalme-se. Acalme seus ânimos. Você não diria isso na frente de Jones Manoel? Sabe, você não ia olhar nos olhos de Jones Manoel e dizer isso pra ele. Vocês na internet é uma coisa, internet. Mas assim, acho que tem coisas pra aproveitar nesse comentário. O pessoal criticando o Humberto por estar em um partido de verdade, enquanto repetem o Messias Vermelho incriticável de um partido que nem existe, é hilário. Tirando a questão do tom. Essa é uma outra discussão também que tá rolando aí. E que caralho, assim, gente, essas coisas, elas... Se você vai se aprofundando nessa discussão, você vai ficando muito louco. Que é assim, a tática política dos comunistas é realmente fazer um partido pra ganhar eleição? Tipo, tem alguns que sim, tem alguns que não. A UP fala que não, aí o PCBR quer, e aí você pensa se você quer entrar na democracia burguesa, tem as pessoas falando assim, ah, mas você é comunista ainda, isso aqui é coisa de comunista. E aí tem os outros que falam assim, não, mas a gente tem que pegar visibilidade, porque um comunista estando com visibilidade é bom pra aumentar a pauta, não sei o quê. E aí tem gente que diz assim, não, mas aí o Jones e o PCBR vai ser um PT2, porque por causa dos limites da social-democracia. E aí vem o outro que é o socialismo iugoslavo, que através vai rolar uma superação, através do melhoramento do Brasil, da força produtiva do Brasil, da economia do Brasil, não sei o quê. E aí, essa é uma discussão, aí vem, né, Elias Jabbour, que vai defender aí um desenvolvimentismo baseado no chinês, eu não sei o quê. Gente, isso é uma discussão que, assim, eu só queria dizer para vocês, assim, antes de vocês terem certeza completa do que vocês estão dizendo, entendam que é uma coisa complexa. Sabe? Entenda que é uma coisa complexa. Antes de proferir qualquer opinião, pense, eu falaria isso pro Jones Manoel deitando de conchinha, olhando nos olhos? Rafael, é sobre isso. E tá tudo bem. E a presença política e outra forte... coisa, a Zazás trouxe um ponto aqui também. Não tem como deitar de conchinha e olhar no olho de alguém. Rafael, seu ponto foi derrubado. Dentro do projeto petista, de uma ideologia como a defendida pelo ministro Fernando Haddad, é o que mostra pra gente um efeito do outro. E da necessidade de superação deste modelo político, por mais que este modelo... Aí, dentro das pessoas que acham que a gente tem que, sim, conquistar, estar na política burguesa, tem as pessoas tipo Humberto e tem as pessoas tipo Jones, que é Humberto, né, tá fazendo uma linha mais em defesa do governo, e tem o Jones que tá fazendo a estratégia de anti-oposição ao governo. E aí, dentro disso, é uma tática política que assim, a gente só vai saber acontecendo, né? Que ganha a melhor estratégia. Mas, assim, é isso aí. Como é que vai saber? Como que vai estar sabendo? Modelo político, na minha interpretação... Fazendo. Tem, assim, avanços e coisas que nós devemos referenciar, por isso eu fiz questão de fazer este preâmbulo, né? Citando aqui as qualidades do ministro Haddad e também a deferência do período Lula, que nós certamente vamos estudar para sempre na história do Brasil. Dando a Lula e ao
petismo e a sua forma de conciliação política como prática política também o seu devido respeito. Diante disso, o que ficou bastante claro na entrevista? Além daquilo que eu falei aqui a respeito do ministro Fernando, que me parece ser uma pessoa honrada, né? Um cara, gente fina, honesto naquilo que pensa, naquilo que faz, naquilo que diz. O Fernando Haddad, na minha interpretação, ele respondeu sim às perguntas do Jones e do Crepe. E aqui quero fazer um parêntese. Eu fiquei extremamente desconfortável com aquelas perguntas, porque não me ficou claro que aquilo estava combinado com o ministro Fernando Haddad. Não sei se o que eu estou falando é realidade, eu posso estar falando uma grande bobagem, mas não ficou claro para quem assistiu ao debate. É verdade, é verdade. Teve até uma parte que eu zoei que o Haddad perguntou assim, mas é pergunta feita? Sei lá, ele fez uma pergunta muito imbecil, assim, tipo, é pergunta gravada? É uma pergunta escrita? Não sei, eu esqueci o que foi que ele falou, mas foi, tipo assim, deu a entender que ele tava meio perdido, assim. Que Fernando Haddad estava preparado para receber perguntas de Jones Manuel, de Frederico Crepe. Não que esteja errado, não tô falando que tá errado, vocês são insuportáveis. Eu só queria comentar que ele fez uma pergunta muito idiota, que até eu zoei quando eu fui reagir. Aquele nível de oposição que ambas as perguntas carregaram, e o ministro me pareceu desconfortável. Eu fiquei, enquanto público, desconfortável naquele momento. Achei que foi um momento constrangedor, porque a gente sabe muito bem o tom da crítica, sobretudo de Jones, à atuação do ministro Fernando Haddad. Quanto às perguntas, me pareceu que a pergunta do Frederico Crepe foi uma pergunta onde ele buscou colocar o Fernando Haddad numa contradição, porém, ele deu a Tá bom, de café. Cruzinha chama ministro da Fazenda de idiota. referida deferência ao ministro, com um tom menos político. Claro, toda a pergunta é sempre política numa circunstância daquelas. Mas eu achei a pergunta do Crepe menos belicosa. Cruz, se você pudesse fazer uma pergunta surpresa pra qualquer político hoje, quem seria e qual seria a pergunta? Ainda que fosse uma pergunta que tinha como objetivo colocar Desculpa, eu não vou falar isso. o ministro Fernando Haddad em contradição. A pergunta de Jones foi muito mais direta, foi muito mais com um tom opositivo, sem dar o devido destaque, sem dar a devida deferência, já deixando bastante claro o seu tom opositor, fazendo um apanhado de coisas a fim de sustentar que o governo Lula, em especial a política econômica do Fernando Haddad, são políticas neoliberais. O Fred Crepe apontou a restrição orçamentária, ou melhor dizendo, possível restrição orçamentária que o Fernando Haddad e a equipe do presidente Lula tiveram que resolver à moda Fernando Haddad, né? Então, também colocando ali uma contradição, e o Jones ele vai dar mais destaque para a questão das privatizações, das PPPs, também vai falar da questão das isenções sobre as debêntures. Trouxe um ponto. Por que a galera não gosta do Humberto aqui? Deixa eu te contar, a galera não gosta de ninguém. Meu chat não gosta de ninguém. Meu chat, o que une todas as pessoas do meu chat é todo mundo se odiar. Na verdade, todo mundo se odeia. Gustavo Floril mandou R$5 PQP. Os outros vídeos do Humberto não tem nada a ver com esse papo furado. Parece que tem alguém do partido apontando uma alma na cara dele. Uma alma na cara dele? Apontando uma alma na cara dele me parece bom. E vai fazer um apanhado de questões a fim de demonstrar a sua tese do governo Lula se tratar de um governo neoliberal. E aí a turma não gostou, pelo menos muita gente não gostou da forma como o ministro Fernando Haddad... Aqui, Alice, esse é o espírito. Vai tomar no cu, Álvaro. Vão todo mundo tomar no cu. É isso, é sobre isso. E tá tudo bem. Croy, poderia nos dizer qual dupla dos desenhos você mais gosta? Butico e Teco, Piroca e Geputo ou o Timão e Bunda? Timão e Bunda. Se o Humberto já é foda, imagina dois Berto. O Doug fez um elogio. Oi, Doug. Um beijo pra você. Respondeu, inclusive, uma crítica recorrente que a gente está podendo observar é que o Fernando Haddad não teria respondido às perguntas. Eu não tive esse entendimento, não. Eu tive o entendimento de que o ministro Fernando Haddad, sim, respondeu às perguntas. A questão é que a resposta do ministro Fernando Haddad é que desagrada à esquerda. Porque ele me pareceu cheio de dedos e fez um enorme rodeio para responder da maneira mais delicada possível aquilo que é difícil de digerir. Por que é difícil de digerir? Porque o Haddad sabe muito bem que ali o público era essencialmente de esquerda, que ele está num governo que, embora seja de frente ampla, o PT representaria a esquerda no governo, então ele representa ali, ou se apresenta, melhor dizendo, ali, como um político de esquerda. E a resposta que ele tinha que dar para as contradições apontadas tanto pelo Crepe quanto pelo Jones Manuel, era uma resposta que deixa bastante claro que a ideologia do ministro Fernando Haddad é uma ideologia liberal. Portanto, o que o Fernando Haddad fez ali foi buscar de maneira muito educada. Olha aqui, aí o Henry Bugalho fala que vocês parecem bolsonarista e vocês não sabem por quê. The Blind Rooster from Maringá.
cheio de dedos, diferente do Lula, que tem menos que o normal. Assim. Aí eu faço o quê? Eu tô tentando aqui provar um ponto, aí você me manda uma mensagem dessa? Mas que caralho, vocês... Não, é sério, meu chat é intancável. Intancável. Sem constranger a esquerda que o apoia, que ele entende o mundo a partir das lentes do liberalismo. Que ele tem uma visão de mundo liberal. Que ele entende isso como o correto. Que esta é a sua ideologia. Ah, não. O Arigó biscoitando é bom. Tem biluga do Armagedon. Vai fazer tudo transcender. Bota Maxwell que as pregas vai sofrer. Tô encarando esse seu rabão, mas deu vontade de dar um cagão. Só que a necessidade é de trair. Tô vendo uma casada agora e seduzir, né, xará? A nossa prega é feita mesmo para se estender e agarrar. É hora de botar Maxwell, não vai doer. Deixa esse peido te arreganhar. Quero ver a tanguinha brear. Se o bucetão é largo, não vai saciar. O jeito é te arrombar. Não. Calma aí. O covarde chamou o Uber e vazou. Com um peido a tanguinha breou. Não. Gente, eu vou ter que tirar o live pix de 1 minuto. Não tem a menor condição. Não tem a menor condição. A Croizinha, ela faz um conteúdo bem lo-fi, assim, sabe? Bem gostosinho. E pra você que gosta aí dos entreveros da comunada aí, é até divertido, assim, você ver ela ali tratando desse tema. É até divertido. Obrigada, Luigi. Você é um amor. Ó, eu vou pegar um tabaco. Outra coisa, eu só fumo quando a minha filha não tá aqui, entende? Ela não tá aqui hoje. A casa só está com fumaça quando não há crianças pela casa. Tá bom? Eu vou pegar um tabaco, tô nervosa. Sabe? É música de cu, é o chat todo se odiando, é treta, é foda. Fuma aqui e toma um chá. Fuma aqui e toma um chá. Eu vou no banheiro também. Peraí, já volto. Aqui, dá uma pausinha, rapidão. Volta, Maxwell. O que aconteceu? O que aconteceu enquanto eu estava fora? O chat foi comportado? Vocês se comportaram? Não aconteceu nada, ótimo. O de mundo é baseado em princípios liberais. Foi isso que para mim ficou bastante claro ali na fala do ministro. De maneira educada, a fim de não constranger o público que o apoia, mas em alguma medida bebendo em algo que a gente também denuncia aqui como sendo uma prática inerente à prática política do PT, que é a despolitização. Eu sustento aqui já há bastante tempo que o PT ele precisa desta despolitização justamente para que ele continue sendo referência para... Fernando Haddad mandou R$5. Eu vejo uma grande contradição da fala dos esquerdistas extremistas. Estão o tempo todo me chamando de liberal. Mas como eu posso ser liberal se eu nunca liberei meu cozinho? O que é isso? Estou há quase 24 horas com esse público, maioria jovem, e ninguém me ofereceu ainda um cigarro de maconha e nenhuma menina ainda introduziu um crucifixo na vagina. É complicado. Volta, Maxwell. Esquerda nacional, mesmo tendo em seus quadros mais destacados pessoas de ideologia abertamente liberal, como é o caso daquele responsável pela política econômica do governo do PT. Que não é estranho a outros momentos Isso é postura de ministro sancionado, por acaso? Da história do PT, onde sempre nós tivemos no comando da economia política visões liberais de mundo. Sempre visões liberais de mundo com mais ou menos influência humanista, com mais ou menos preocupação social. E, repito, o Fernando Haddad me parece sim ser uma pessoa com grande preocupação social, com grande sensibilidade social. Porém, essa sensibilidade social, esta preocupação, esta empatia do ministro Fernando Haddad fazem com que ele sempre, na forma com que ele toca a política econômica no Brasil, ele tenha que equilibrar a sua sensibilidade social com uma interpretação da macroeconomia radicalmente liberal. Isso ficou bastante flagrante nas respostas que o ministro Fernando Haddad deu, tanto para o Frederico Crepe quanto para o Jones Manuel. O ministro Fernando Haddad fez questão de destacar a sua visão liberal dos programas que ele se orgulha de ter criado. Ele se orgulhou de ter resolvido o problema criado por Jair Bolsonaro na sua administração a criar uma despesa não prevista no orçamento do aumento do Fundeb, sendo que esta limitação não é uma limitação real da economia capitalista. É uma limitação criada pelo arcabouço fiscal sugerido pelo próprio Fernando Haddad. Por mais que eu concorde com o ministro Fernando... Humberto, o pessoal tá falando que primeiro assim, você tá muito perto da câmera,
né? Não dá pra você sair da tela. E segundo, tô falando que você não limpou a câmera. Tá embaçado. Por favor, limpe a câmera. Limpe os óculos também. Faz bem limpar os óculos. A gente vê melhor. Verdade, da irresponsabilidade do governo Bolsonaro, por mais Alice, por favor, mande aí a música da Terra Plana. que eu concorde com o ministro Fernando Haddad da necessidade de nós termos no Brasil regras fiscais para não ficarmos na caricatura de que a gente simplesmente quer gastar mais. Aliás, caricaturas repetidas pelo ministro Fernando Haddad. Inclusive quando ele vai se referir à China, onde ele fala das parcerias público-privadas como se estas fossem comparáveis às parcerias público-privadas empreendidas no Brasil. Coisas que não podem ser comparadas, dadas as suas naturezas brutalmente diferentes. Da caricatura que é simplesmente gastar, da caricatura que não se pode interferir na política monetária, no que diz respeito, por exemplo, ao estabelecimento da taxa básica de juros, que foi o que eu tentei perguntar ali de maneira limitada pela limitação de caracteres do superchat. Então eu entendi que sim, o Haddad respondeu. E ele respondeu dizendo, olha, não sou nem de esquerda nem de direita. Fez uma caricatura das experiências socialistas, as comparando com as revoluções burguesas, dizendo que ambas não haviam entregado aquilo que prometeram. Ora, isso é uma interpretação errada, na minha avaliação, daquilo que as revoluções socialistas prometeram. Porque nenhuma delas prometeu o paraíso na Terra. Nenhuma delas prometeu o fim imediato da exploração da força de trabalho da classe trabalhadora. Agora, no meu entendimento, todas elas entregaram o que prometeram na medida que melhoraram a qualidade de vida da classe trabalhadora. Enquanto que as revoluções burguesas também entregaram o que prometeram, na medida que colocaram a classe burguesa como classe dominante da esfera política, da organização social e das relações de trabalho. Para mim ficou bastante claro a visão de mundo e a visão de economia política do Fernando Haddad, que se coloca como par dos neoliberais do INSPER. Eu não compartilho da versão bolsonarista de que Fernando Haddad não entende de economia e que fez apenas 2 meses de economia. Fez apenas 2 meses de economia? É isso que eles falam? Ele entende de economia. Economia keynesiana, liberal, né? É isso aí que o Humberto tá falando. Crui, estou triste com a censura do Superchat. Que censura? É Crui. É Crui. Deixa eu ver aqui, você mandou outra coisa, eu não vi? Se o Humberto já é foda, imagina o 2Berto. Não, esse aqui a gente já leu. Esse aqui a gente já leu. Não teve censura. Não teve. Ele entende sim. O problema é o entendimento. O problema é que o que difere o Fernando Haddad do Marcos Lisboa, seu colega no INSPER, é que ele tem mais preocupação social, mais sensibilidade, mais empatia. Mas ser de esquerda ou ser de direita não é uma questão de empatia. Não é uma questão moral. Diz respeito ao entendimento da realidade e das relações de produção. Porque é evidente que o Brasil pode crescer muito mais do que está crescendo agora, mesmo gerando superávit fiscal, como defendido pelo ministro Fernando Haddad ao longo do debate. Foi isso que ele disse em defesa do seu arcabouço fiscal. Ele disse, olha, na outra passagem do presidente Lula, o Brasil cresceu forte, mesmo fazendo um forte superávit fiscal. Agora, o que o ministro Fernando Haddad esqueceu de dizer pra gente é que a expansão do gasto público era também muitas vezes superior à permitida pelo atual arcabouço fiscal. O que vai justamente ao encontro do que a gente está há muito tempo defendendo aqui, que a expansão do gasto pode, inclusive, aumentar a arrecadação para que se permita o superávit fiscal. Ele fez uma caricatura como se as políticas de expansão do gasto do governo tivessem sido fracassadas no Brasil. Ele disse, olha, o que essa turma aqui defende a ampliação do gasto foi tentado e não deu certo, sendo que isso é falso. Quando eu tava fazendo react também, eu falei isso, tipo, que teve uma frase lá do Haddad que ficou parecendo uma frase que eu via o tempo todo das propagandas do governo Temer lá em Brasília, que era desse jeito a conta não fecha. Porque por mais que a gente tenha gerado os déficits fiscais, esses déficits fiscais nunca foram conscientes. Eles sempre foram déficits fiscais que aconteceram em períodos onde se buscava superávit fiscal. Portanto, não foram déficits fiscais produzidos de maneira consciente a fim de desenvolver um projeto de desenvolvimento nacional. E é lógico que a gente não defende a gastança pura e simplesmente, ou uma transição brusca do que se tem hoje para um Estado que faz planejamento da economia e crescimento de mercados a partir da... Rodrigo Lima, Rodrigo, comunista defendendo o neoliberal? Rodrigo, sei lá, foda-se. Fala o que vocês quiserem. A ação do Estado. O que a gente está tentando buscar no debate aqui é um entendimento de que sim, há mais espaço fiscal do que aquele que é aproveitado até... Até o quê? É tabaco, gente. Eu não fumo maconha. Parem de me chamar de maconheira. De verde já basta o meu cabelo. Tá certo? Ó, tabaco. Não quero fazer propaganda aqui, mas é tabaco. Então, basta a gente ver economistas, inclusive... Inclusive, eu vou comprar uma plaquinha de não fume e vou botar assim na câmera quando bater à vontade. Governistas
que tenham exatamente o mesmo entendimento que eu estou tendo agora. Veja, eu digo tudo isso não sendo oposição ao governo Lula, e eu não sou oposição ao governo Lula pelo entendimento da necessidade histórica do freio ao fascismo. Eu penso que agora, praticamente, não é a mesma coisa uma derrota na eleição do ano que vem do que era uma derrota do PT numa eleição contra o Alckmin ou contra o Serra. Não é a mesma coisa. Não se trata de entregar a nossa política para uma política neoliberal mais feita às claras. Não é disso que se trata. Se trata de uma quadra da história de formatação de blocos ante a crise prolongada estrutural do capitalismo. Essa crise prolongada estrutural do capitalismo é uma crise que fortalece o fascismo. Lideranças fascistas ascendem ao poder no mundo inteiro e estas estão em franca formatação de blocos econômicos militares, onde laboratórios de guerra são levados a novos limites a cada dia. Rapidinho, Humberto, rapidinho. Aqui, ó. Frederico Krepp, sabe o problema? Esse foi o mesmo discurso de 2022. Não, beleza, foi mesmo. Mas a gente não continua no mesmo problema? E assim, eu defendo aí, estou esperando o debate Humberto versus Frederico Krepp. Ia ser ótimo a conversa de vocês. Code Pipoca mandou Code 5 Pipoca, reais. boa tarde. Cruizinha. Oi. Sou novo no chat. Não é, não. Por gentileza, Não é. vim pedir encarecidamente que a Alice tire tu e feche a live aí. Eu tenho uma entrega pra hoje, tenho um monte de branche para mergear e recusar. Já estou fazendo extra e são 21 aqui. Tu está me atrapalhando. Ah, manda um abraço, com todo o respeito, para a senhora admiradora do Arvro. Desde já, obrigado. Conto com sua compreensão. Mãe, Cu de Pipoca mandou um abraço pra senhora. E eu não vou fechar a live, tá certo? A live é minha. Onde a oposição da extrema-direita João abertamente... Gomes mandou 5 reais. Oi, João Gomes. E esse novo álbum da Taylor Swift, hein? Jihad Taylorista? Que porra é essa, doido? Que porra é essa? instiga Esses são os Taylor Swifters radicais? os Estados Unidos, que é a maior máquina de guerra de intervenção na soberania de outros países em todo o mundo há décadas, a intervir diretamente no Brasil, O suprimindo debate entre a Cruezinha e a Márcia Sensitiva não rolou até hoje? Denúncia. inclusive a nossa capacidade de estar aqui articulado, fazendo o debate público. Eu vejo que hoje há uma ameaça diferente das ameaças que se tinha naquela época, que a oposição política era o neoliberalismo do Serra ou do Alckmin. Eu que discordo daquela ideia de que jamais se pode criticar o PT, porque senão a direita volta. Isso era uma máxima que valia quando essa direita que estava disposta a voltar ao poder era uma direita tipo o Alckmin, tipo o Serra. Ô, Rodrigo Lima, de novo, ó. Humberto ficou 10 minutos babando o Haddad pra depois falar que não pode criticar. Gente, vocês estão assistindo o mesmo vídeo que eu? Não é possível, ele fez a crítica. Ele tá falando, concorda com as críticas do Jones, eles tudo concordam com a mesma crítica, só que o Humberto acha que nesse momento a forma é importante. Diferente de Henry Bugalho, que fala isso de uma forma burra, né? É uma forma insuportável, com todo respeito aí, que eu, assim, né? Leiam gibis. Hoje a direita que está disposta a voltar pelo poder no Brasil, para o poder no Brasil, é uma direita que está disposta a fazer um bloco militar nazifascista. Opa, olha lá. Anúncio, Frederico. Oi, informação. Vinheta. Informação. Frederico Krepp e Humberto Matos participarão de podcast junto em novembro. Olha aí, vou fazer um podcast com Humberto em novembro. Informação privilegiada, chat. Aqui. E outra coisa, Frederico Krepp também tem opinião sobre cultura pop. Nota 7, esse novo álbum da Taylor. Muito importante. Muito obrigada aí por expressar sua opinião. Uma coisa que a gente valoriza nessa live. Fascista internacional no momento chave da nossa história. Porque se Lula ainda pode deixar um legado muito maior do que ele deixou até então, é o legado de deixar o Brasil mais alinhado ao Oriente do que ao Ocidente. E isso ainda está em disputa, isso ainda está posto. Porém, dito isso, e agora já se encaminhando para o final, o fato de a economia do lulopetismo ser sempre essa economia neoliberal, defendida pelo ministro Fernando Haddad, na sua participação, é o que produz necessariamente a existência relevante de críticas como as críticas feitas por Jones Manuel e também por Frederico Krepp, embora mais diretamente, mais enfaticamente, pelo menos nas perguntas da entrevista, por Jones Manuel. Porque é flagrante a contradição. Fica flagrante que o projeto político do PT, por mais humanista, por mais que ele seja uma resistência concreta ao avanço fascista no Brasil e por mais que ele seja a única força política capaz de vencer... Tá vendo, ó? Frederico Krepp e Humberto Matos vão fazer um podcast juntos, mesmo discordando frontalmente dessa questão. E vocês aqui no chat não conseguem olhar mais na cara dos outros.
Gustavo Censurado mandou R$5. Boa tarde, Gustavo Censurado. 2 vídeos num só, pra é a opinião do partido, ora é a opinião do Humberto. E as duas não casam. Outra, quando a Cruz saiu pra fumar maconha, o frame que ficou foi Humberto fazendo boquinha de beijar chapeleta. Outra, eu quero ver o debate do crepe contra uma panela quente de óleo. Outra, Alice está muito chuzinha hoje. Outra, Lula velho broxa. Meu Deus! Outra, morte ao IDF. Meu Deus! Meu Deus! Meu Deus! Calma aí, gente, pelo amor de Deus. O que é isso? Gente... A Cruzinha, ela faz um conteúdo bem lo-fi. Assim, Tô muito que Alice, eu nem entendi, Alice. Eles esticaram. Cruzou a linha, irmão. Vencer o Bolsonaro e nos colocar hoje numa posição melhor de lutar. Por mais que tudo isso seja verdade, este bloco político ele é condicionado pela existência, no seu seio, de ideologias como a ideologia defendida pelo ministro Fernando Haddad na entrevista do podcast 13 Irmãos. Eu não fumo maconha! Parem de dizer isso. Isso produz necessariamente uma limitação gigantesca, que sempre vai produzir uma frustração em grande parte da classe trabalhadora. E essa frustração ela é cooptada normalmente pela direita. E hoje em dia... Ô, Rodrigo, eu entendo que você pode discordar. Você tem todo o direito de discordar. É o seu direito de expressar a sua opinião. Aqui, a gente respeita a liberdade de opinião, mas assim, o medo do fascismo não é uma coisa, tipo, não é da nossa cabeça. Você viu o que tá acontecendo nos Estados Unidos? Vocês viram o que tá acontecendo nos Estados Unidos? A gente já viu um vídeo aqui de nome inválido falando o que tá acontecendo nos Estados Unidos. Lá nos Estados Unidos, qualquer idiota pode ser presidente. Essa é a beleza da democracia. Não é de hoje, essa frustração é cooptada pela direita bolsonarista, pela extrema-direita. Isso é uma coisa que produz no seio do governo do PT sempre uma questão incômoda. Tão incômoda a ponto do presidente Lula admitir, gente. Há poucos dias, lá na ONU, o presidente Lula admitiu publicamente se tratar exatamente disso. Os afetos mobilizados na eleição. A ideologia das pessoas que votam, que é mobilizada para garantir o apoio eleitoral, não é a ideologia tocada durante a administração. Porque durante a administração, a ideologia tocada é a ideologia defendida de maneira envergonhada, porém educada, pelo ministro Fernando Haddad, na sua entrevista no podcast 13 Irmãos. O próprio Lula disse isso, e não é a primeira vez que o Lula diz isso. Não é a primeira vez. Eu não quero aqui que as pessoas saiam me atacando, eu estou tentando fazer uma análise fria de tudo isso. A questão é que nós temos a necessidade de superação do lulismo, se não mais por uma questão de superar suas limitações, evidentemente em função do tempo, do adiantado da vida, da necessidade concreta de se discutir o que teremos depois do Lula. E é neste lugar que Jones Manoel se coloca. Jones Manoel está sendo pretensioso? Está sendo arrogante? Ele tem razão? Este realmente é o caminho? Eu não estou aqui neste vídeo para responder essa pergunta. Eu acho que essa pergunta o tempo responderá. Eu tenho uma discordância tática. Mas eu não só entendo como sendo um direito do Jones, como eu vou além. O que eu estou aqui nesse vídeo tentando demonstrar é que a própria forma política do lulopetismo enseja a existência da forma política de Jones Manoel. Porque se não fosse Jones Manoel, seria outro. Se não fosse outro do campo da esquerda, continuaria sendo a direita a se apropriar dessas contradições, desta despolitização. Isso também casa perfeitamente com algo que eu já disse na outra vez que eu fiz esse debate aqui. Quando eu disse que sim, a política do governo Lula é neoliberal. Porque toda a política do sul global, ainda mais em área de influência dos Estados Unidos, será neoliberal se não for abertamente de enfrentamento. E convenhamos, a política do Lula jamais foi abertamente de enfrentamento. Ao contrário, sempre foi assumidamente de conciliação. O que hoje melhora a popularidade do Lula é justamente este enfrentamento está acontecendo a partir de uma atitude unilateral do presidente Trump, que obrigou o Lula a caminhar para a esquerda, fazendo aquilo que a gente está defendendo aqui há muito tempo, que é estabelecer uma linha clara entre nós e eles, que isso mobiliza os afetos ideológicos do grupo que defende a esquerda, e que pode, ao fim e ao cabo, com muito otimismo aqui, fazer com que o Lula termine a sua carreira política, colocando o Brasil, geopoliticamente, alinhado ao BRICS e mais distante possível das instituições comandadas pelos Estados Unidos e pelo Ocidente. Pode ser que os caminhos da vida levem o Lula a terminar a sua carreira política com mais essa contribuição. Ok, de novo. Ó. Eu acho louco que existe um discurso cínico na esquerda colocando o Jones como um farsante que só quer seguidores. Tipo, o cara é um político. William, não tô dizendo que não existe, mas você tá falando desse vídeo? Porque esse vídeo, ou a gente tá assistindo outro vídeo, assim,
Imagino que você esteja falando de outras pessoas, né? Gente, pelo amor de Deus, ó, discordância, ninguém se odeia. Ninguém se odeia. Porra, vocês são insuportáveis. Para todos nós brasileiros, porque isso sim também Humberto que falou que o Jones era farsante, gente. seria algo muito importante. Agora a questão é clara. Não adianta a Ah, bom. William Mesquita, não, eu gosto do Humberto. Ah, tá. gente criticar a atitude de Jones, que tem um entendimento tático de fazer abertamente uma política de oposição ao PT, enquanto a política do PT der margem para esse tipo de oposição. Compreendem? Não adianta tacar pedra. Não adianta querer comparar com o bolsonarismo. Porque isso é produto desta política. E nós, comunistas, precisamos da politização. Porque enquanto a gente apostar no senso comum e na despolitização, nós nunca vamos avançar num processo verdadeiramente revolucionário, que ao fim e ao cabo é o que tanto eu quanto o Jones defendemos. Embora tenhamos essa diferença de tática que eu tentei apresentar aqui ao longo do vídeo. Então foi constrangedor, mas foi revelador. Se alguém tinha alguma dúvida, para mim, não resta mais nenhuma. Fernando Haddad é uma pessoa que pode ser de bom coração, gente finíssima, humanista, sensível às questões sociais, mas que tem uma ideologia liberal, que está convencido desta forma de olhar o mundo. E também, acho que é importante despersonalizar as coisas, né? Tipo, o Lula é neoliberal. Ah, o Haddad é neoliberal. Não interessa o que eles pensam. Não interessa o que eles pensam. Eles. Se ele é bom, se ele tem bom coração, se o Lula tem bom coração, se o Lula é um revolucionário por dentro. Você quer. Tem que falar do governo, tem que despersonalizar. Porque essa personalização das coisas, pra mim, é despolitizante também. Esta forma de olhar para a macroeconomia, ele guarda estes princípios e tenta E é sobre isso, inclusive, que a direita faz pra caralho. Ah, porque o Lula é um cachaceiro. Ah, porque o Fernando Haddad não sabe do que ele tá falando. Sabe? Tipo, sai dessa, véi. Sai dessa. conciliar estes princípios, que são princípios de direita, com a sua visão humanista de mundo, com a sua posição dentro de um governo que representa a esquerda institucional brasileira. É isso. Assim, eu não consigo ver de outra maneira. Para o bem e para o mal. Nós vamos ter que travar esse debate e enfrentar essas contradições. Não adianta a gente ficar brigando entre nós. E eu aqui tentei demonstrar o máximo respeito possível e o desprendimento das paixões para fazer uma análise mais fria possível, para trazer para vocês. Então, eu peço aí que quem tenha gostado do que eu disse, que comente, que curta, que compartilhe. E era isso hoje. Quem puder também ajuda na manutenção do canal, é sempre muito importante. E ficamos por aqui. Falou, valeu, tchau, tchau e até a próxima. Então percebemos que tá rolando aí essa discordância. E outra coisa, quem comentou isso? Acho que foi o Henry Bugalho. Acho que foi o Henry Bugalho que ele falou. Foi o Henry Bugalho? Eu esqueci o que eu ia dizer. Que merda. Esqueci. Foi pro caralho. Foi completamente pro caralho. Aí, assim, gente, é isso. Ó, tem pessoas... Tem a galera que tá menos crítica. É a galera que tá... A Cross se perdeu, com certeza. Eu me perdi completamente agora. Esqueci o que eu ia falar. Alice, vídeo evidências da Terra plana. Vamos mudar de assunto? Vamos ver as evidências da Terra plana? O que vocês acham? O Wesley Felipe foi tirado por Alice. Isso aí, ó. Alguém falou, lero do Humberto. Não foi lero, só prestar atenção. E é isso, filho. E outra coisa, tem Eribaldo também. Eribaldo, adepto aí à teoria crítica, fala que a crítica é a melhor coisa que você faz. A crítica, né? Não o ataque. Não o ataque, não os espantalhos que nem a porra do Henry Bugalho. Utopia. O web comunista só fala merda. O que mais que ele falou? Enfim, o Henry Bugalho já falou um monte de coisa. Me perdi no TDAH. Temos que odiar quem agora? Eu só queria botar aí diversas opiniões. E aí o pessoal vai falar, porque o Humberto é do PCdoB. Porque a Laura Sabino tá sendo patrocinada pelo PT. Sei lá, gente. Sei lá. Mas dá pra entender que tem um ponto? Que eu tenho a sensação que vocês não conseguem escutar os outros. Dá pra discordar sem ser escroto. Dá pra discordar sem ser uma crítica vazia ou só a pessoa e tal, né? Que é possível. Agora, no meu chat não. Meu chat é impossível. E larguem o Twitter. Saiam do Twitter. Pelo amor de Deus, saiam do Twitter. É isso, e tá rolando essa treta. Espero que eu tenha feito uma boa compilação, né? De 2 horas. Que ótimo que vai ficar esse corte, hein? Acho que eu não vou nem fazer corte. Acho que vai ficar só a live mesmo. O que vocês acharam? Dei muito a minha opinião? Tomei um lado? Sou cancelada também? Canceladíssima? Luigi. Acabou pro Luigi. Acabou para o Luigi. Acabou para Laura Sabino. Acabou para Humberto Matos. Enfim, espero aí que eu tenha agregado aí com compilado. Cancelamentos da live. Crepe, Bugalho, Humberto, Laura, Lula. Quem mais? Cruzinha. Quem mais? A gente tem que botar aqui a lista... A gente fez aqui a lista de quem tá solteiro também. Né? Pontos importantes da live.
A gente esclareceu todo mundo que tava solteiro aí no YouTube. A gente colocou... que mais? A gente teve participação, né? A participação musical do cara que sempre manda uma música sobre... Foi importante também. Cancela o Álvaro e o Eribaldo, é verdade. Cancela o Eribaldo. A gente sabe que o Eribaldo sempre com umas opiniões completamente fora do tom. É só ataque gratuito, o Eribaldo é foda. Eribaldo é foda. Quem mais? Samuel Sadan tá cancelado também, é verdade, Alice. Samuel Sadan cancelado. Quem mais cancelado? Tô jogado às traças, me aposentem. João Odácia. Loção, você já tá cancelado? Já tem algumas lives já. Maxwell é incancelável, verdade. Verdade. Maxwell casado, inclusive. Maxwell casado. Cancela o Árvore também? Cancela o Árvore. Cancela o Árvore. Franceline foi cancelada por falar mal do Ateu Informe. Jéssica cancelou a Franceline. Quem mais? Aqui, tier list dos cancelados mais solteiros da esquerda ou dos solteiros mais cancelados. Eu acho. Pode rolar. Bugou essa merda de novo. Tony Garrido cancelado por se cancelar. Esse cancelamento foi diferenciado. Não sei quem é Tony Garrido e Tamira, eu sinto muito, mas a gente tem uma regra tácita nessa live que é não cite referências cujas quais eu não sei, porque eu não quero parecer burra. Alice, por favor, retire também. Obrigada, Alice. Obrigada. Evidências da Terra plana. Opa! Pode música? Tá podendo música hoje? Hoje a live tá musical. Muita gente vem tentando afirmar que o planeta é plano, alegando que é tão fácil perceber. Ô chat, talarico, Tamir casado. Tamir casado. E eu me desespero. Dizem que o globalismo é só conspiração, que as agências espaciais têm intenção de fazer o povo acreditar que o homem sim pisou na lua um dia. Eu escuto o Olavo defender isso e me renego a pensar que a ciência que errou, como estamos cegos. Mas é verdade, eu afirmo a você, põe uma régua no horizonte e vai ver. E se tanta gente diz isso, jamais poderia ser uma mentira. E nessa loucura de dizer que tudo é esférico, chamam de circunferência, mas eu tenho as evidências de que a NASA está mentindo pra seguir os interesses dos maçons. Eu sei que é plano, chega de mentiras, só não vê que não quer vê-lo. Mãozinha no chat, levantei as mãos no chat. Nesse domo temos tudo, nossa borda é de gelo. Te enganaram toda a vida, com essa ideia estava fúrdia e tão chifre. Que a terra é uma bola e não tem fim. Diz que é verdade, que a faculdade ensina tudo errado. Diz que sim, diz que é verdade, que a gravidade é só uma invenção, não existe enfim. Crédito da música, canal Castro Brothers. Caralho! Canal Castro Brothers. Irmãos e irmãs. Irmãos e irmãs, eu convido todo mundo agora a um momento de reflexão, certo? Essa música muito linda. Com isso, a gente vai aqui acabar a nossa live de hoje. Eu agradeço a companhia de todos, né? Sempre aqui cobrindo... A Croizinha, ela faz um conteúdo bem lo-fi, assim, sabe? Bem gostosinho. E pra você que gosta aí dos entreveros da comunada aí, é até divertido, assim, você ver ela ali tratando desse tema. Não ia ter live pra caralho hoje? Teve 2 horas e meia de live. 2 horas e meia de live. Editora Ruínas, infelizmente você chegou tarde. Tchau, cansei.